Oi, Dri. Boa noite, família, graça e paz. Estamos aqui com a Tainara, né? E ela tem um canal no Instagram e também tem no YouTube. Depois a gente vai estar indicando para vocês também. E a gente vai estar aqui falando sobre como você tem se enxergado, né, Tainara? Seja bem-vinda à nossa família. Muito obrigada, Dri, né? Eu agradeço por esse convite, por essa oportunidade. Eu sou uma, né, no meio de tantas que estamos aqui posicionadas em obediência, fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor como instrumento, né, para a gente levar esse Deus vivo, esse Deus que único que pode fazer tudo novo, todas as coisas na vida de tantas pessoas, né? E eu só tenho a agradecer pela oportunidade para a gente poder estar falando um pouco de como a gente tem se enxergado. Amém. Fala um pouco de você, do seu canal, o objetivo Sim, também, para estar ajudando sim, eles a conhecer mais, né, daqui para frente. claro, claro. Então, meu nome é Tainara Tupinambás e eu tenho 42 anos, né? Já tenho 2 anos e 3 meses de processo. Eu não digo que mais deserto, porque com 11 meses eu compreendi que eu estava já descansando no Senhor, né? Porque eu consegui me enxergar, eu consegui me encontrar e ser reconstruída na presença do Senhor. E devido a isso, o Senhor me chamou, né, para cuidar de outras vidas e me unir a outras vidas, né? Então, assim, tanto que eu entendo que hoje eu estou aqui devido a um propósito, porque Deus une pessoas, Deus une propósitos, e a gente está no mesmo propósito, né? Nessa descoberta de quem somos nós, de sermos reconstruídas na presença do Senhor, de sermos inteiras, e não sermos pela metade e ficar à procura da nossa outra metade. E aí, devido a isso, Deus veio me incomodando, né, a fazer mensagens, a fazer vídeos, e eu tento sempre buscar levar através do meu Instagram, como também do meu YouTube, todos dois é Tainara Tupinambás, levar essas mensagens das pessoas estarem olhando para elas, se descobrindo, sendo encorajadas, né, a se avaliar, a se conhecerem e a buscar quem realmente elas são diante de um deserto. Não somente um deserto de casamento, mas um deserto de vida mesmo, porque muitos trazem um deserto que vive uma vida inteira de uma criação, outros já vivem vários desertos, outros são desertos de casamento, outros são de namoro, né? Cada um vive um deserto, é uma dor. Cada um sabe a dor que carrega, e aí a gente é responsável, né, por olhar para a nossa dor e querermos ser reconstruída. Então, uma vez que eu fui convidada para estar aqui com vocês, foi justamente para falar de como a gente se enxerga. Você quer acrescentar algo, Dri, antes de começar? Eu já posso começar falando Não, um pouco? pode começar sim. É bom você falar Ótimo, um pouco, porque a gente precisa conhecer mais. Eles já conhecem, já estão habituados com a gente, né? E depois vai ter ótimo. perguntas aqui e aí você vai estar respondendo também. Ótimo. Então, quando esse tema me foi trazido, né, que foi colocado, logo a minha cabeça já borbulhou, porque era tanta coisa que eu já queria colocar para fora, e eu espero conseguir falar tudo, né, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor a falar a todas as pessoas que estão aqui conosco, e que a gente possa estar encorajando pessoas a se buscarem, a se encontrarem, principalmente na presença de Deus, porque nós sozinhos não somos nada. Então, quando eu vivenciei o meu deserto, eu pude compreender quem eu era, porque eu entendi diante do meu deserto que eu nada podia fazer, que eu apenas podia olhar para mim, que eu não tinha mais como convencer o outro, como fazer as coisas mudarem, o cenário mudar. E foi então que eu decidi pular para aquela fase da aceitação. Né? Então, quando eu entrei no meu deserto, eu pulei para aceitação. Eu entendi, eu não consigo fazer nada, com as minhas próprias mãos eu não vou conseguir fazer nada. E a única escolha que eu tinha era eu. A única responsabilidade que eu tinha ali era olhar para mim e me aceitar. Então, o Senhor, ele me triturou muito no início, né? Era muita dor, era muita confusão de sentimentos. Eu não sabia quem eu era e eu ficava, de que a Tainara gosta? Quem é a Tainara? Do que você gosta? Você é linda, né? Eu declarava muita coisa sobre mim, porque às vezes eu não achava, eu ficava tentando achar justificativas por que do deserto, por que do processo, e foi aonde eu comecei a me enxergar. E aí eu comecei a fazer o que era bom para mim, não o que era mais bom para o outro, porque quando a gente entra no deserto, sempre existe algo no pedestal da nossa vida que não é Deus. E eu pude perceber isso, né? Que no pedestal da minha vida não estava Deus. Deus tinha ficado de lado. E até ali eu tinha chegado, porém eu cheguei do meu jeito, fazendo do meu jeito, da minha maneira. E diante disso tudo, Deus foi me fazendo lembrar de cenas, de situações, de coisas que eu vinha vivenciando e de como eu me comportava.
e Deus foi me mostrando que eu era uma pessoa egoísta, materialista, dominadora, a dona da verdade, que eu me achava Mulher Maravilha, porque eu trabalhava de 8 às 18, né? Eu era a pessoa, vamos dizer assim, a cabeça da casa, né? E aí eu me sentia uma pessoa que era a que resolvia tudo, a que fazia tudo. E quando eu me deparei com o deserto, eu vi que eu era um ser humano que erra, que falha. E eu falei, eu não quero mais errar. Então, eu comecei a olhar para aquilo tudo ali, para onde eu tive culpa, para onde eu tive erros, para onde eu agi de algumas formas que não eram legais, e fui vendo que Deus não se agradava daqueles comportamentos meus. E eu falei, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu não quero continuar sendo quem eu sou. E aí, diante de tudo que eu fui passando, eu decidi olhar para mim. E aí eu perguntava, Senhor, o que que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Em momento algum, eu comecei a perguntar o porquê daquilo. Mas eu compreendi que eu tinha minha parcela de culpa, eu aceitei a minha parcela de culpa, mas eu não deixei a culpa me aprisionar. Eu decidi liberar o perdão, porque eu entendi que para eu ser livre, para eu seguir a minha vida, eu precisava liberar o perdão. Então, eu liberei o perdão, eu aceitei que eu não tinha o que fazer e decidi fazer por mim, que era a única pessoa por quem eu podia fazer. E aí eu continuei nesse processo, né, buscando cada dia mais me conhecer, tendo tempo para mim. Então, onde a minha rotina era de um jeito e ali eu reclamava que eu não tinha tempo para fazer para mim, que eu não conseguia fazer por mim, eu descobri diante do deserto que eu podia fazer por mim, porque eu me priorizei. Então, quando eu me priorizei, eu consegui me encaixar dentro da minha rotina, porque na minha rotina eu não me encaixava, eu não era prioridade, eu não fazia por mim. Eu fazia por todo mundo e menos por mim. Então, eu consegui ir me enxergando quem era a Tainara. Eu comecei a me reinventar, a descobrir coisas que eu não fazia e passei a fazer e gostar, e ter um prazer em gostar, um prazer em cuidar de mim, um prazer em fazer por mim, né? E aí, aquilo tudo foi me dando força para cada dia me descobrir mais. Mas é um processo. A gente não entra num deserto e do nada a gente descobre quem a gente é. A gente, então, começa a buscar e a gente tem que decidir todo dia a descobrir quem a gente é. E para a gente descobrir, a gente não consegue sozinho. Porque se a gente for fazer na nossa força, a gente faz do nosso jeito. E do nosso jeito a gente segue errando, segue fazendo errado, segue fazendo da forma que não agrada ao Senhor. Então, eu descobri ali que Deus tinha muito para tratar em mim e eu fui deixando Ele tratar. Não foi fácil eu falar que eu era uma pessoa assim, uma pessoa assada. Eu fui me descobrindo em posicionamentos que eu falei, meu Deus, que vergonha de ser quem eu sou. E aí eu quis ser melhor. Eu falei, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser melhor, não para o outro, mas para mim. Eu não quero mudar para agradar alguém, eu quero mudar por mim. E eu fui pedindo, Senhor, me esvazia de mim, para que eu possa ser cheia da tua presença. Senhor, eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os seus. E muitas das vezes eu tive medo quando eu orava assim, lá no início. Eu falava, Senhor, eu tenho medo do que eu quero não fazer parte dos teus planos. Só que eu fui vendo que se eu ficasse apegada ao que eu queria, eu não ia viver os propósitos de Deus, o que Deus tinha para minha vida. E diante do que eu estava vivendo, do que os meus olhos estavam enxergando, o que eu queria não fazia sentido. E aquilo me deixava mais confusa, aquilo me deixava mais presa e não me deixava seguir adiante. Então, eu decidi que eu queria viver o que Deus tinha para a minha vida. E eu falava, Senhor, eu quero viver os teus planos. Tanto que hoje eu digo, eu estou pronta e vivendo o que Deus tem sonhado para mim. E não o que eu sonhei. Então, independente do que eu sinto, independente do que eu sonho, independente do que eu quero, eu estou pronta para viver o que Ele tem para mim. E isso é algo, assim, indescritível. Porque mesmo você tendo as suas vontades, dentro do meu coração, transborda, né? E ferve, é o que o Senhor tem para mim. Então, eu comecei a olhar, aprender sobre o mundo espiritual e a saber que a minha luta não era contra pessoas, que a minha luta era apenas contra o mundo espiritual. E eu olho tudo com o olhar espiritual para que eu consiga ter força de seguir. Porque se eu olhar com meus olhos humanos, os meus olhos humanos me param. Os meus olhos humanos não me deixam seguir. Os meus olhos humanos me deixam ver apenas até onde é o meu limite de visão. Então, eu não deixo a minha visão me paralisar. Eu sempre falo, não, o Senhor tem mais para mim. Em quem eu creio, Ele tudo pode, Ele tudo faz novo, Ele tudo restaura, Ele tudo restitui. Então, eu entrei numa guerra comigo mesmo, numa guerra com os meus pensamentos, para conseguir ir me encontrando. E tudo que me acontecia, todas as circunstâncias, eu falava, o que será
que o Senhor está querendo de mim aqui? Como eu vou reagir aqui para agradar o Senhor? Eu não quero fazer a vontade do inimigo. Então, o inimigo sabe os meus pontos fracos. Como que eu vou reagir? E aí eu aprendi todo dia ao levantar, eu falar com o Senhor, Senhor, me prepara para o que eu tenho que viver hoje. Porque eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer o que o outro está esperando de mim, mas eu quero fazer o que agrada ao Senhor. E chegou ao ponto de eu escutar as pessoas me dizer, mas você tem sangue de barata? Dentro do seu corpo não corre sangue? Seu sangue não ferve? E eu aprendi a lidar com isso, com as minhas emoções. E eu fui aprendendo a buscar esse equilíbrio. E eu conheci sobre os domínios próprios, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, né? Eu conheci sobre os frutos do Espírito Santo. E o domínio próprio foi um do que brilhou os meus olhos. Eu falei, eu quero ter isso. Se é possível e vem do Senhor, eu vou conseguir. E aí eu consegui, diante do dia a dia, me policiando, olhando para mim todo dia. Peraí, por que você está irritada? Peraí, o que está te deixando assim? O que está te deixando agitada? O que aconteceu ontem? O que você fez? O que você olhou? O que você ficou sabendo? O que falaram a seu respeito? E aí eu comecei a entender que a guerra, ela estava mais na minha mente. E que eu tinha que definir o que eu ia querer viver. Porque se eu deixasse o que os outros estavam falando ao meu respeito me definir, eu ia achar que eu era a pior pessoa do planeta Terra. E para que eu pudesse me sentir amada, pertencente, eu comecei a compreender que Deus me ama. Que Deus me escolheu no ventre da minha mãe. E que Ele tinha planos para mim. E que eu era a imagem e semelhança dEle. Então, como eu ia falar, eu amo ao Senhor, eu vivo na dependência dEle, mas eu não gosto de mim? Eu acho que uma coisa não ia combinar com a outra, né? E eu comecei a ter esses entendimentos, sabe? Diante das situações, das circunstâncias acontecendo, e eu o tempo todo entendendo, peraí, eu sou amada, eu fui escolhida, eu sou imagem e semelhança do Senhor, Deus tem um plano para a minha vida, eu quero viver o plano dele, não o meu. Então, essa guerra, ela acontecia na minha cabeça, como acontece na de todo mundo. Eu falo que o início de qualquer deserto é um momento onde a gente não sabe que sentimento a gente tem, a gente não sabe se é amor, se é ódio, se é raiva, se é rancor, se é vontade de matar. Então, é um mix de sentimento que nos deixa doidos se a gente não consegue começar a buscar um equilíbrio nesses sentimentos. Então, quando eu comecei a olhar para mim, eu tinha duas opções. Ou eu me recuava e aceitava o que as pessoas diziam sobre mim, ou eu enfrentava aquilo e eu decidia me enxergar como filha amada de Deus. Filha amada que tem um tanto de plano, que Deus estava disposto a me entregar um tanto de bênçãos, e que eu tinha apenas que me posicionar e querer estar na presença dele. E ali eu conseguia receber, né, na presença de Deus, receber o perdão de Deus pelas minhas falhas, pelos meus erros, e eu comecei a ser reconstruída e a me enxergar. Então eu comecei a ver as minhas qualidades, o que eu era boa para fazer, mas eu fui verdadeira comigo, fui corajosa para olhar para onde eu não era boa. E era ali aonde eu era boa, que me doía e me confrontava, que me fez ser transformada, que me fez chegar hoje aonde eu estou, a descobrir a Tainara que eu sou. O que eu tenho vivido hoje é apenas porque eu me permiti viver, né? Eu ser moída para eu ser levantada, para ser usada pelo Senhor. E Deus me permitiu ver o quanto eu era uma pessoa dominadora, controladora, que queria ser a dona da verdade, a que resolvia tudo, a que fazia tudo. Eu era a mulher, eu me sentia a mulher maravilha, a mulher superpoderosa. E aí eu tive que ver que eu não era assim. E quando eu descobri que eu não era assim, o baque foi grande. Só que eu não queria também, eu não permiti ser vítima da minha situação. Eu não permiti com que as pessoas olhassem para mim e falassem, coitada dela. Muito pelo contrário. Eu fiz o que eu podia por mim, eu decidi me descobrir para que as pessoas olhassem para mim e não entendessem o que eu estava vivendo. E é assim que a gente parece, né? Muitas das vezes a gente parece louca no meio desse mundo, porque a gente começa a andar na contramão. Por que na contramão? Porque a gente decide caminhar agradando ao Senhor e não agradando o mundo. E assim eu fui me enxergando. Eu fui vendo a pessoa que eu era. Eu decidi enfrentar e não recuar. Eu decidi viver o meu processo para eu passar pelo meu casulo e me transformar. Porque a borboleta é assim, né? Ela começa ali dentro do casulo, vai virando aquela largatinha para depois ela virar borboleta. Então, ela só vive, ela só vira borboleta porque ela suporta o processo. E eu entendi que eu tinha que suportar.
Eu tinha que resistir, que aquilo ali ia passar. E aí, para quem está aqui, que está no início de um deserto, eu digo, resista, persista, porque isso passa. Isso passa não da forma de acabar, mas da forma de você saber conviver com o que você está sentindo, de você conseguir lidar com as suas emoções. E aí, diante disso, desse meu relacionamento com Deus, né, que era um relacionamento, vamos dizer assim, é até hoje, 24 horas, porque a todo instante eu estou entrando numa atmosfera para falar com Deus, para estar na presença dele, para me sentir, né, cheia do Espírito Santo, que graças a Deus ele veio me desconstruindo para me construir de novo. Né? Eu fui curada para ajudar outras pessoas a serem curadas, e eu entendi que esse era o meu propósito de vida, encorajar pessoas, incentivar pessoas, porque se foi possível comigo, se foi possível eu me ver como eu sou, era possível também com outras. Então, a pergunta que eu te faço é, como você tem se enxergado? Você se olha no espelho e o que você se vê? Se é que você tem se olhado no espelho. Você olha e vê aquela pessoa que eles falam que você é? Você se olha no espelho e vê aquela pessoa que você foi ainda no passado? Você olha no espelho e vê aquela pessoa que errou, que falhou? Quem que você vê quando você olha no espelho? Então, você deve olhar para você, se agradar do que você vê aqui dentro e começar a compreender com coragem e verdade e com muita humildade, reconhecer aonde precisa de mudança. Porque a gente olha para dentro da gente, mas muitas das vezes a gente não vai gostar do que a gente vai ver. Muitas das vezes, esse confronto que a gente faz com a gente mesmo, ele dói. Então, a gente, às vezes, prefere colocar algumas máscaras, fingir ser uma pessoa que a gente não é, para mascarar o que a gente não quer que os outros vejam. Então, quando a gente para se enxergar, para olhar para você e ser verdadeira com você, você começa a compreender quem você realmente é e o que você pode mudar para ser ainda melhor. E não melhor para o outro, não para impressionar o outro, mas sim melhor para você. Porque como a gente fala que ama a Deus, que vive num relacionamento com Deus, mas se a gente não se ama? Então, a gente precisa viver essa transformação e ter o amor próprio por nós mesmos. Porque se a gente não permitir, não descobrir esse amor próprio, a gente não vai conseguir. A gente tem que se amar. E aí, quando a gente se ama, a gente se aceita, a gente vai se respeitando. E a gente começa a quebrar aquelas crenças que a gente ouve quando é criança, que a gente não vai dar em nada, que a gente não vai conseguir, que você não é capaz, porque você é assim, você é assado. São coisas que a gente traz para uma longa vida, várias rejeições, várias dores, e a gente traz no decorrer da vida, na longa história da gente, né? E deixando tudo isso nos aprisionar. Então, a gente precisa ir quebrando. Quando a gente começa a se olhar, a gente começa a quebrar essas crenças e entender que diante do Senhor, nós somos novas criaturas. E a gente só é nova se a gente permitir Ele nos quebrar com arrependimento, com verdade, relacionando com Ele. Ele vai, então, nos quebrar para nos fazer nova. Se a gente não conseguir ser quebrada, não tem como a gente ser uma nova pessoa. A gente vai passar por um deserto e sair do deserto do mesmo jeito. Eu vivi um outro deserto na minha vida que eu não sabia que era deserto. E eu passei por ele e saí dele do mesmo jeito. E agora eu estou encarando um outro deserto. Ou melhor, eu encarei. Eu digo que eu estou hoje vivendo um processo, porque o processo ele é constante. Mas eu encarei um outro deserto e nesse deserto, para a glória de Deus, eu tive o entendimento de que eu precisava ser transformada, de que eu precisava mudar, de que eu precisava ser refeita, ser consertada, ser moldada. E hoje eu consigo, então, estar reconstruída na presença de Deus. Porque se eu não estiver na presença de Deus, eu sei que eu me desreconstruo muito rápido. Eu sei que eu jogo tudo no chão muito rápido. Porque a nossa carne, ela grita a todo instante. Então, o processo, ele é constante. A gente só consegue ser nova criatura e nos olhar como nova criatura quando a gente está cheia da presença de Deus. Mas se a gente deixa o vaso esvaziar, a gente não se vê mais da mesma forma. E a gente vai acreditar no que os outros falam com a gente. Então, muitas das vezes, a gente ouve pessoas falando sobre a gente, coisas que a gente sabe que não é verdade, mas a gente deixa aquilo nos definir. A gente deixa aquilo definir quem a gente realmente é. Eu passo com pessoas onde elas falam, Tainara, a avó das minhas meninas disseram para mim que eu não sou uma boa mãe. E a pessoa acredita que ela não é uma boa mãe, porque falaram para ela.
Mas por que ela acredita? Porque ela não se enxerga, ela não sabe quem ela é. Então, ela acredita no que falam para ela. E quando a gente começa essa reconstrução, a gente começa sabendo quem a gente é, independente do que os outros falam, a gente sabe que eles estão falando mais sobre eles do que sobre nós mesmas. Porque a gente tem valor, a gente foi reconstruído, e quando a gente sabe, a gente não aceita a gente ser menos do que o nosso pai nos criou para ser. Então, a gente precisa saber quem a gente é, saber olhar para a gente, nos enxergar como filha de Deus. E Deus não nos fez para ser menos, Deus nos fez para ser mais. E tudo que as pessoas falam, a gente tem que ter, como se diz, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam algo que é verdade. Às vezes eles vão falar algo que é verdade, vai te doer e você não vai querer aceitar. Só que a gente tem que ser honesto com a gente para a gente aceitar, falar, realmente, eu sou assim e eu não vou aceitar mais ser assim. Eu vou me enxergar de outro jeito. E a gente só consegue se enxergando nova quando a gente se permite ser moldado, quando a gente se permite ser quebrada. Então, se você não se permitir ser quebrada, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai se enxergar a mesma pessoa. E você só se enxerga nova. E as pessoas começam a te enxergar nova quando você é reconstruído. E algo de dentro para fora. Porque se você se reconstrói de fora, muito rápido a sua máscara cai. Você não aguenta carregar aquela máscara de quem você não é. E aí, quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, a estar cheia da presença do Senhor, na presença dele, a gente é de verdade. A gente não está fingindo algo. A gente está sendo verdadeira. E as pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber. Eu digo isso porque eu recebo mensagens no meu Instagram onde as pessoas falam, eu quero isso que tem dentro de você. Eu quero ter 10% dessa fé que você tem. E eu falo, é possível. Depende de você tomar uma decisão diária todo dia. Você só vai conseguir se você tomar uma decisão diária todo dia, de ser honesta com você, de ser verdadeira com você. Porque muitas das vezes as pessoas vão falar coisas que você não são, que você não é. Só que, se você permitir, aquilo vai te definir. E às vezes as pessoas vão falar algo que você realmente está sendo. Então, se você for honesta, você consegue encarar aquilo e falar, assim eu não quero ser mais. Assim eu não aceito ser mais. E aí você vai passando por uma transformação. E essa transformação dói. Se falar que ela é fácil, é mentira. Porque quando a gente descobre que a gente não é o que a gente achou que a gente era, ou que a gente pintou ser, fingiu ser até aqui, é muito dolorido. Mas quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue, então, uma libertação indescritível. Eu falo que o que eu vivo hoje em Deus é algo indescritível. É algo que eu nunca sonhei, eu nunca planejei. E, assim, eu sempre tive muita vontade de ajudar pessoas, sempre gostei de saber as histórias, de conseguir estar sempre somando na vida dos outros, sabe? Mas eu não entendi que isso era um propósito que eu tinha de vida. Eu tive uma vontade, quando eu era adolescente, vamos dizer assim, de ser hippie, de fugir com circo. Então, isso tudo já era a vontade que eu tinha de estar me relacionando com pessoas. Hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu não entendi. Que Deus queria me dar um propósito de vida que era ajudar a estar no meio de pessoas, ajudando pessoas e contribuindo com pessoas. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Se eu fosse olhar para a timidez que eu era, eu não estava aqui jamais. Então, hoje, como eu tenho me enxergado? Hoje eu me enxergo uma nova Tainara. E eu só me enxergo uma nova Tainara porque eu fui verdadeira comigo. Eu fui honesta comigo. E eu não deixo ninguém me definir, a não ser o que o Pai fala sobre mim. Então, hoje eu me enxergo assim. Como você tem se enxergado? Né? Então, eu deixo essa pergunta para todo mundo estar refletindo. Como você tem se enxergado? Porque lá em 1 Samuel, eu até notei aqui, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, não adianta você fingir que está mudando, você mostrar no exterior, porque Deus vê o coração. E se o seu coração não estiver agradável ao Senhor, não tem como ele fazer nada na sua vida, se você ainda estiver fazendo só por fora e querendo fazer as coisas do seu jeito. E quando a gente aprende a depender dele, a estar na dependência dele, a gente só se vê como filha amada. E tudo que acontece, você fala, ele está no controle. Independente das lutas, é agradecer, é não perguntar o porquê, mas o para quê. Para que isso, Deus? Para que eu estou vivendo isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com algo que eu estou passando agora? E ele vai te mostrando. Quando a gente tem esse quebrantamento diante dele, ele vai nos mostrando de forma sutil. A gente também não consegue compreender no início, não, porque no início de um deserto, a confusão na nossa mente, nos nossos pensamentos, são muitas. É muitos questionamentos, é muita tentativa de entender algo que a gente não vai entender, coisas que a gente só tem que aceitar.
Então, quanto mais rápido a gente trabalha a aceitação de que a gente não pode mudar nada, que a gente não pode mudar a situação, a gente vai muito rápido evoluindo. E a gente só evolui como pessoa, como mãe, como mulher, no momento que você permite você ser evoluída. Então, se você não permitir, você vai sempre se enxergar como você sempre foi. Você não vai se enxergar melhor. Você não vai se enxergar incrível. E nós nascemos para ser incrível. Tanto eu, quanto a Adri, quanto todo mundo desse quarto de guerra. Exatamente. Todo mundo que está aqui. Nós nascemos para ser incrível e não menos do que isso. E quando a gente começa a entender quem somos nós hoje, na presença de Deus, a gente vai vendo o quão incrível somos. E que se não é Ele, quem sou eu? Quem é Tainara Tupinambá se não for Deus? Eu jamais chegaria aqui e teria o que falar. Porque eu não vivi na presença dele, eu não ia ter experimentado o que eu experimentei. Então, eu só sei quem eu sou hoje porque eu passei a me enxergar. Eu me permiti me enxergar. Eu decidi diariamente me enxergar com verdade e com honestidade. E falar, eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Eu quero ser tratada, eu quero ser transformada por ele. E ele veio fazendo, ele foi fiel. E ele segue fazendo. O processo, ele é diário, né? A construção, ela é diária. E a gente não pode sair dessa presença para a gente não perder tudo que a gente caminhou até aqui. A decisão é de cada um. É um preço que se paga, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu queria estar nessa natureza, que às vezes eu posto algumas fotos de bicicleta, que foi um esporte onde eu me encontrei, e as pessoas falam comigo, eu queria estar vendo esse sol aí. Eu falei, mas eu tive que acordar 4 horas da manhã, eu tive que sair de casa ainda escuro para levantar e ir lá ver o sol. Porque se eu não fizesse isso, se eu não me permitisse, se eu não decidisse, eu ia continuar dormindo e não ia ver o sol nascer. Quando eu acordasse, ele já ia estar raiando. Mas eu decidi. Então, a decisão, ela é diária e ela é de cada um. Não tem como a Adri decidir para mim, não tem como a Duda decidir para mim, não tem como. E Deus, ele nos dá a opção de não decidir. Então, é a gente que tem que decidir. É uma briga com a gente mesmo todo dia, né? Então, assim, quais as atitudes e os posicionamentos que a gente tem hoje e que Deus quer que a gente tenha? Será que as atitudes que eu estou tendo, o meu posicionamento, é realmente o que Deus quer? Quando a gente começa a se policiar, a gente começa a se encontrar. Peraí, isso aqui não agrada a Deus. E eu quero agradar a Ele, então, peraí, eu tenho que mudar isso aqui. Isso aqui também não está agradando. Então, a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Porque se a gente não for verdadeiro com a gente se engana. A gente se permite mentir para a gente mesmo. A gente não precisa nem que o outro minta, porque a gente mesmo mente para a gente. A gente tem essa facilidade, né, por não querer se encarar, com medo de ver o que a gente vai ver, e a gente às vezes não quer ver, a gente continua fingindo, a gente continua mentindo para a gente mesmo. Então, a gente precisa olhar para a gente, saber se enxergar e se enxergar na melhor forma. Eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo, mas por que você não gosta? Porque Deus gosta de você do jeitinho que você é, com as suas falhas, com o seu corpo, e ele está ali para te ajudar a cada dia. E eu digo assim, o que você pode fazer para melhorar, seja físico, seja espiritual, seja mental, a responsabilidade é sua. Não tem como eu fazer. Teve um tempo que eu estava com 13 quilos a mais e eu culpava outra pessoa por isso. Por eu não conseguir ter um tempo na academia, por eu não conseguir fazer uma dieta. E era mais fácil eu achar um culpado do que eu olhar para mim e falar, peraí, a responsabilidade é minha. Se eu não decidir acordar mais cedo, se eu não decidir entrar numa academia, se eu não decidir fazer uma dieta, não tem como outra pessoa emagrecer para mim. Então, é constante. Essa luta, ela é constante. Essa decisão, ela é constante. E eu creio que essa decisão de nos enxergar como nova pessoa, ela é tanto minha, quanto da Adriana, quanto da Duda, quanto de todos que estão aqui. Se a gente não se permitir viver o novo, o que Deus tem preparado para nós, o que Ele tem sonhado para nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Nós não vamos ter diferença. Nós vamos continuar exatamente igual, deixando as pessoas nos definir diante da gente ser carente, deixando as pessoas nos definir diante da gente estar com sentimento de rejeição, deixando as pessoas nos definir porque a gente acha que a gente não é capaz, deixando as pessoas nos fazer acreditar que com a gente não é possível. E as pessoas olham para a gente, acontece isso comigo, das pessoas acharem assim que é como se eu fosse uma escolhida. E comigo foi possível e com ela não vai ser. Só que Deus não faz coisa de pessoas, Deus não separa pessoas, Ele quer fazer com todo mundo. Só que a decisão de resistir, persistir e estar em obediência é de cada um. Né? Ele nos permite escolher estar ou não com Ele. E o encorajamento que eu dou diário, né, é esse. Decida
deixar ele fazer. Decida confiar no que ele tem para a sua vida. Mesmo você querendo outras coisas, ele sabe das nossas necessidades. E ele vem suprindo todas elas. Ele nos deixou a promessa que se a gente escolhe o reino, as demais coisas são acrescentadas. Então, ele acrescenta, ele nos supre, ele não nos deixa nada faltar. Então, a gente vai, né? Eu estou vendo que tem pessoas aí que são lá do meu Instagram, então eu falei, eu ajudo. É isso, eu me viro assim, eu me disponho 100%, porque eu sei que se foi possível comigo, é possível com as outras pessoas também, é possível com todo mundo. Só que depende de cada um, né? Então, eu tô aqui para isso, é para encorajar e é para incentivar as pessoas, animar as pessoas, porque a gente sabe que vai da fé de cada um, né? A fé, ela a gente pode buscar uma fé inabalável, mas tem muitos que não conseguem ter ela rapidamente. É um processo também da gente parar de ter a nossa fé humana para ter a nossa fé inabalável, né? É uma descoberta para a gente viver o sobrenatural, olhando para o mundo espiritual e não mais para o homem. Isso é uma descoberta que a gente vai fazendo, é um crescimento na presença do Senhor, é uma busca diária, porque se não fosse assim, a gente não consegue, né? Então, assim, eu tive algumas experiências com o Espírito Santo que foram muito lindas, só que eu consegui compreender que era o Espírito Santo quando eu compartilhei com uma amiga. E eu falei para ela, eu escutei uma voz falando comigo, ela falou, é o Espírito Santo. E eu falei, gente, eu tô ouvindo, porque a gente fica esperando o Espírito Santo aparecer de formas tão mirabolosas que a gente não vê ele falando com a gente. E ele fala em coisas simples. Hoje eu consigo ver Deus através de uma borboleta. Hoje o meu olhar é outro. Eu vejo Deus, às vezes eu estou andando de bicicleta. Quando passa uma borboleta, eu falo, obrigado, Deus. Eu estou te vendo, bom dia, sabe? Porque eu vejo que ele está ali me mostrando que é ele. É ele cuidando, é ele estando ao redor. Tem uns que ainda vêm muito tempo junto com a gente. E eu falo, Deus está aqui. Eu olho para o sol e falo, como não agradecer? Como eu vou ficar pegando os problemas, as dificuldades e vou ficar murmurando? Porque quanto mais a gente murmura, mais difícil fica. E quando a gente começa a ser grato até pelos problemas, a gente vai enxergando tudo de forma diferente. Inclusive a gente mesmo. Porque quando a gente passa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não estou gostando disso aqui, não estou gostando daquilo outro, e a gente só começa a murmurar e parece que uma coisa vai desencadeando a outra e é só ladeira abaixo. Agora, quando a gente começa a guerra do agradecer, ser grata, a gente começa a ser abençoado. As coisas vão mudando. Então, essa busca do amor próprio, de se conhecer, de autoconfiança, a gente vai descobrindo na presença de Deus, porque Ele vai curando as feridas que vêm lá de trás, porque essas dores que a gente sente diante de um deserto, ela não veio no deserto. Muitas das vezes são coisas que a gente traz da infância, são coisas que a gente traz de uma adolescência, são coisas que a gente traz das nossas criações, e não é apenas de um relacionamento, né? É de coisas que a gente traz ao longo de uma vida. E a gente não quer olhar para aquilo, a gente prefere culpar o outro, a gente prefere achar um culpado pelas nossas frustrações, pelos nossos medos, pelas nossas dores. E quando a gente decide olhar para a gente e se encarar e se enxergar com verdade, com humildade, realmente eu fui assim, mas por que será que eu fui assim? Começa a olhar para trás, a gente vai compreendendo muitas coisas. Eu pude compreender que eu carreguei comigo por um longo tempo sem nem saber um sentimento de rejeição. E eu fui criada numa família de base familiar. E eu, mesmo assim, sei lá o que aconteceu na minha infância, talvez por eu ser a única mulher no meio de 4 homens, eu me sentia rejeitada. Mas eu honro e agradeço os meus pais pelo que eu fui, pelo que eu sou e pelos que eles são na minha vida. Né? Hoje eu já não tenho meu pai, mas depois que eu entrei nesse processo de busca, até isso eu descobri que eu carregava um sentimento de rejeição e que por isso eu colocava a minha dependência muito no outro e não dependia de mim. Tanto que quando não tinha mais o outro, diante dos meus relacionamentos, antes de casar, né? Já era assim, eu tinha uma dependência sempre no outro, eu dependia muito do outro. E aí aquilo sempre acontecendo e eu não sabia compreender. Mas é por quê? Porque algo me faltou na infância, algo me faltou quando adolescente, e eu não sabia compreender. Mas hoje, vivendo essa transformação, essa reconstrução, Deus tem me feito perceber coisas que às vezes tem hora que eu assusto. E eu falo, isso eu não imaginei. Isso eu não sabia. Isso eu nunca imaginei que aconteceria comigo. Eu via isso no outro, mas eu não conseguia. Então, o estar me relacionando com pessoas me faz ver coisas que eu nunca tinha visto.
me faz ver coisas em mim que eu falo, uai, eu também vivo isso. Eu também sinto isso. E aí me ajuda a enxergar. E eu falo que quando a gente está vivendo um deserto, a gente falar com quem vive o mesmo deserto é muito libertador, porque parece que a gente está falando a mesma língua. Não é alguém que está nos acusando, porque quando a gente vai buscar opinião em quem está no mundo, as orientações são sempre as mesmas, né? E quando a gente começa a viver uma dependência que é em Deus, é a gente andar na contramão do mundo. E a gente vai se enxergando cada dia mais como filha dele, como templo dele. E então, mais uma vez eu pergunto a vocês que estão aí conosco, quem vocês têm enxergado em vocês? Ou melhor, como você tem se enxergado, né? O que você vê em você? Quem você vê quando você se olha? Você se agrada do que você vê? Porque se você não se agrada, seja verdadeira com você, busque essa mudança, essa melhora. Não é nada da hora para outra, não é no estralar de dedos, é uma busca constante, é todo dia mais um pouquinho mais do que ontem, e todo dia um pouquinho mais. E esse pouquinho ele vai crescendo, ao ponto da gente olhar para trás e surpreender com tudo aquilo, e falar, realmente, é somente na presença de Deus. Porque até aqui eu não suportaria se não fosse com Deus me orientando, me levando e me conduzindo, né? Então a gente precisa aprender a se amar antes de amar alguém, amar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus no centro da nossa vida, para que a gente possa viver uma vida abundante. A gente só vai viver uma vida abundante se a gente aprender a depender dele, colocar ele no centro de todas as coisas. Se a gente continuar fazendo do nosso jeito, a gente vai continuar colhendo as mesmas coisas, a gente só vai ter resultados diferentes se a gente decidir viver diferente. Enquanto a gente decidir viver do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, na mesma correria, a gente só vai ter os mesmos resultados. E quando a gente aprende a estar na dependência dele, ele nos transforma. Eu era uma pessoa, ainda sou muito acelerada, mas eu era ansiosa. Ele me desacelerou muito, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas sua voz transmite uma calma. E eu falo, é o Espírito Santo, porque não sou eu. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa ligada no 220, falo muito acelerada, e não sou eu que estou aqui falando com você. Então, assim, é muito nítido a hora que eu vejo que diante do meu posicionamento, do olhar para mim, o Senhor veio me fazendo uma nova pessoa que eu jamais imaginei ser. E eu só me descobri incrível como eu tenho sido hoje, me sentido hoje, porque eu decidi estar na presença dele. E o que eu falo a cada um aqui é possível. Você só precisa querer. Você só precisa permitir para que o Espírito Santo venha fazer em você o que ele quer fazer. Que ele venha entregar a você as bênçãos que ele tem para a sua vida. Porque Deus, ele deu limite ao mar. O que ele não pode dar um limite? O que ele não pode fazer? Mas a gente tem que entender que os planos dele é que vão ser realizados, não os nossos. Ele tem planos para cada um de nós. Então, a gente tem que saber depender dele para poder viver os planos dele, independente de quais são. Porque se a gente vive na presença do Senhor, eu busco ao Senhor, eu tenho um relacionamento, e o que a gente quer não acontece, você fala, não, Deus não existe. Ele faz na vida do outro, mas na minha ele não faz. Ele faz para o outro, mas para mim ele não faz. Você deve ser uma escolhida, eu não sou. E, na verdade, não é assim. A gente pode não entender na hora. A gente pode não entender no nosso tempo. Mas quando o tempo vai passando e a gente está na dependência dele, a gente vai compreendendo o quão grande é os planos dele para a nossa vida. Então, caminhar com Deus é assim. A gente caminha sem saber aonde a gente está andando. Porque a gente confia nele. É como se fosse tampar os olhos e andar ali porque ele está guiando. A gente vai sem saber onde a gente está indo. Mas certo de que a gente vai viver o melhor. Porque é na presença dele que a gente vive o que é grande. Que a gente vive o que é abundante. Só na presença dele. É só na presença dele que eu consigo hoje me enxergar uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa inteira. Se eu não tivesse buscado um relacionamento com Deus, buscar estar na presença dele todo dia, eu não ia ter conhecido aquela passagem que está em Salmo 16:11, onde ele fala que a alegria é plena. Foi aonde quando eu estava terminando de atravessar o meu deserto, que eu conheci o grupo a quem eu hoje sou guiada, né? As pessoas que me direcionam, eles falaram comigo. A única coisa que que eu posso te garantir é as promessas que estão na Bíblia. E uma dessas foi essa que ele leu para mim, que é a paz que excede todo o entendimento e a alegria que era plena. Eu falei, eu quero ter essas duas coisas. E eu aprendi que ter essas duas coisas e olhar para mim é uma forma de me enxergar assim, é ver Deus em mim. Porque eu não estou adquirindo nada, eu não estou vivendo viagens grandiosas, eu não estou fazendo nada
de forma adquirindo coisas material, mas a gente é feliz, a gente é grata pelo que a gente tem, pelo dia que amanhece, pelo sol que brilha, pela borboleta que aparece, e a gente começa a transbordar, e é algo que vem de fora para dentro. Eu não tenho que fingir que eu estou feliz porque eu conquistei algo, eu não tenho que estar feliz momentaneamente porque eu adquiri algo. Eu sou feliz todo dia, independente das tubuadas, independente das pauladas, eu sou feliz, e eu vou dar glórias a Deus, porque eu estou vivendo cada coisa, porque diante do que eu vivo, eu sempre paro e falo, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? O que isso tem para me ensinar? E eu busco aprender, eu não aceito passar por aquilo ali e não aprender nada. Eu falo, tem alguma lição aqui, que lição que eu vou tirar? E aí eu vou me enxergando, vou enxergando uma nova Tainara, com um novo olhar para todas as coisas, com um novo olhar diante de tudo que eu vivo. Né? Aprendendo a amar o próximo, aprendendo a perdoar. E o perdão, ele vai acontecendo dia após dia. E todo esse processo, nada é de uma hora para outra. Ele é aos poucos. Ele vai acontecendo. É um preço que você decide pagar. É o que eu falei, é andar com os olhos tampados, mas sabendo que algo está acontecendo. É um mundo espiritual. É a gente compreender que ele existe. E a gente anda ali, sabendo que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer aqui, que é o que agrada a Deus. E Deus está fazendo por nós. E a gente começa a viver coisas que a gente nunca sonhou, que a gente nunca esperou. E as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, diante de algumas situações que a vida nos traz, precisamos olhar para nós. E aí a gente precisa ver o que eu tenho enxergado diante dessa situação. Diante dessa situação, eu ainda tento culpar o outro. Diante dessa situação, eu deixo com que as pessoas me definam. Diante dessa situação, quem eu sou? Eu sei o meu valor? Eu sei me posicionar? Porque quando a gente não sabe o nosso valor, a gente tem medo, a gente chora, a gente recua, a gente volta para um casulo e não quer sair dali, porque a gente tem medo. Mas quando a gente sabe o nosso valor, a gente sabe que quem está com nós é muito maior do que todas as coisas. É muito maior do que está nos afligindo, né? Porque o inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos, ele sabe as nossas fraquezas e ele não nos ataca o tempo todo. Então, se a gente não se armar, a gente não consegue confrontar com ele. Ele nos ganha. E ele, muitas das vezes, vive em nosso derredor, babando sangue pelas nossas vidas. Ele não quer a gente falando do Senhor, ele não quer a gente vivendo a dependência do Senhor. Tanto que ele nos dá propostas, né, no mundo, que são propostas, assim, lindas, encantadoras, e que se a gente não tiver posicionada, sabendo o nosso valor, sabendo que a gente é um templo do Senhor, muito rápido a gente se lança nessas propostas, que aos nossos olhos elas são muito mais fáceis do que estar na presença do Senhor, pagando um preço diariamente e andando na contramão de um mundo. Então, o preço que se paga, e quando a gente consegue passar essa nova etapa, essa nova fase, esse novo nível, né? Porque eu acho que a gente vai passando de nível, a gente vai evoluindo. E quando a gente busca passar de nível, a gente vai olhando para trás e fala, poxa vida, eu só consegui porque o Senhor estava comigo. Porque realmente, eu na minha forma humana, eu não iria dar conta de passar. Eu na minha forma humana, eu teria feito tudo diferente. Eu acredito que a Adriana, como a Duda, que estão aqui comigo, também pode dizer sobre isso, né? Muitas das vezes a gente olha para trás e fala, eu na minha forma humana não teria feito nada desse jeito. Eu teria feito tudo diferente. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas falam sobre isso, né? Como você conseguiu? Por que você agiu dessa forma? As pessoas vão ficando um pouco impressionadas com o que a gente vive. Então, assim, a gente não pode aceitar a gente ser taxada como uma pessoa que é incapaz, com a pessoa que é medrosa, que é vítima. A gente tem que querer buscar a versão incrível que existe dentro de nós. E, às vezes, muitas das dores que a gente vive, muitos dos processos que a gente passa, os desertos que a gente enfrenta, é para que a gente possa extrair de nós a pessoa incrível que existe dentro de cada um de nós. E o que eu tenho para dizer a todo mundo é que vale a pena. Então, persista, resista, seja perseverante, porque não é fácil. É uma decisão diária de resistir, persistir, permanecer em obediência, para que a gente possa ter um coração que agrada ao Senhor. Um coração que ele vai olhar e vai se agradar. Então, quem você tem se enxergado na frente de um espelho é uma pessoa que tem agradado ao Senhor? Quando você se olha, se você não está agradando nem a você, será que está agradando ao Senhor? Então, para a gente agradar ao Senhor, a gente precisa ter uns bons olhos para a gente precisa buscar ser melhor. E a gente só vai conseguir nos enxergar e agradar do que a gente está vendo quando a gente começar a amar a gente. Quando a gente tirar tudo do pedestal,
todas as coisas que estejam no pedestal, seja um casamento, um namoro, um noivo, um filho, e deixar Deus no pedestal. Porque enquanto Deus não estiver no pedestal das nossas vidas, a gente não sabe quem a gente é. A gente começa tanto querer vivendo, agradando o outro, fazendo o que agrada o outro, para ser aprovado, para ser aceito, que a gente vai se consumindo. O amor próprio acaba. E aí, quando a gente depara com o deserto, a gente para, poxa vida, quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Eu fiz essas perguntas para mim no início do meu deserto, porque eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia o que eu fazia e me dava prazer, eu não sabia nem do que eu gostava de comer. Então, eu fui me descobrindo, eu me permiti descobrir. Eu falei, eu não quero ser vítima da minha situação. Eu não quero que ninguém olhe para mim como uma coitada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam uma nova pessoa. Eu quero surpreender as pessoas. E no que eu decidi surpreender as pessoas, eu fui a mais surpreendida. Eu vi o quão forte eu era, o quão guerreira eu era, o quão grande eu era. Eu sou pequena em estatura, mas eu vi o quão grande eu era na presença do Senhor. Então, assim, estatura eu tenho 1,5 m, mas eu sou muito grande na presença do Senhor. Então, é isso que as pessoas começaram a ver em mim. Poxa vida, ela é muito mais do que ela demonstra ser. Ela é forte. E é isso que as pessoas buscam na gente, né? Força, coragem. É o que eu mais escuto. Eu quero conseguir fazer o que você fez. Eu quero conseguir chegar onde onde você chegou. Outro dia mesmo eu recebi uma mensagem onde a pessoa falou, eu queria 10% da sua fé. Eu falei, não queira 10%, queira 100%. Você pode ter 100% da minha fé. Como eu tenho, você pode ter. Deus não escolhe dar 100% para mim e 10% para você. A escolha de você viver uma fé sobrenatural é sua. É você aprender a olhar para a situação e ver que Deus está no controle dela. E ver que não é o que os seus olhos estão vendo que vai te paralisar. Porque os nossos olhos humanos, os nossos ouvidos, ele tenta nos parar o tempo todo. Porque a gente só escuta coisas para nos parar. A gente só escuta coisas para nos parar. Então, assim, esse final de semana mesmo que eu estava vivendo uma imersão, que foi algo falando da inteligência espiritual, que a nossa vida ela é 100%, o jogo da vida ele é 100% espiritual. Então, se a gente não buscar olhar para todas as coisas de uma forma espiritual, a gente vai sempre viver capengando. A gente tem que estar em Deus em 100%. Não é estar em Deus nessa situação e a outra situação eu faço do meu jeito. É a gente buscar ter um equilíbrio emocional, espiritual e físico. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que estar em constante equilíbrio. Se o meu físico não está bem, ele vai afetar os demais. Então, a gente tem que buscar esse controle. E quando a gente começa a buscar esse controle, esse equilíbrio, a gente vai se encontrando muito forte, a gente vai se encontrando muito corajosa para enfrentar as coisas. A gente começa a ter uma força que a gente sabe que só vem de Deus. Né? A gente até diz, não sei de onde vem. A gente sabe. É uma força que só vem de Deus. A gente só consegue se enxergar grande quando a gente está na presença de Deus. A gente só consegue ver a força que a gente tem quando a gente passa a entregar para Deus. Senhor, toma aqui a minha vida. E eu confio nos teus planos, porque eu não tenho como fazer nada. Eu não sou nada sem o Senhor. A minha oração até antes da live começar foi exatamente isso. Eu falei, Senhor, sem ti eu não sou nada. Quem é a Tainara sem o Senhor? Então que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar através de mim. Porque eu sou humana e eu não quero falar humanamente. Eu quero que seja o Senhor me usando como instrumento, porque isso também é algo que no meu deserto eu falei, Senhor, eu não sei qual o propósito disso tudo, mas eu quero ser um instrumento na tua mão. Então, me esvazia, me quebra como um vaso e me faz de novo. Me faz de novo para que eu possa compreender o que o Senhor tem para mim. E as coisas foram acontecendo. Não fui eu que quis. Não foi eu que quis ter um canal no YouTube, não fui eu que quis. Eu sempre gostei muito de postar foto, essas coisas, mas as coisas foram acontecendo. Num certo tempo, as fotos são postadas, mas com mensagens positivas. Antes, não, estava sendo postada de qualquer jeito. Mas quando eu entreguei para Deus, as mensagens foram acontecendo. É o que eu falo, eu não posso todo dia, porque não é todo dia que eu consigo compreender o que ele quer de mim. Mas no dia que ele toca, eu falo, eu não consigo ficar quieta enquanto aquilo não é postado, enquanto eu não consigo passar aquela mensagem. Infelizmente, nem todo mundo lê, mas eu sei que Deus tem, alguém vai ler. E se uma pessoa leu, se para uma pessoa fez sentido, já valeu. O meu propósito está sendo cumprido. Eu não posso pegar os meus talentos e enterrá-los. Então, hoje eu entendo aquela passagem dos talentos, né? Hoje eu entendo, e antes aquilo era algo que me trazia assim, um conflito, tipo, quais são os meus talentos? E os meus talentos já eram visíveis, mas eu não acreditava em mim. Eu não me sentia capaz.
eu me achava insuficiente, eu achava que sempre o outro era melhor do que eu. Então, eu buscando o que eu iria falar nessa live, né? Veio para mim uma palavra onde uma pessoa falou, eu vou compartilhar com você uma palavra. Eu até não sei se ela está aí na live, mas ela deve estar. Que está em Jeremias 29, 11 e 13. Se vocês tiverem com a Bíblia aí e quiser abrir. E lá ele fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, como não confiar num Deus que me diz isso aqui? Como não confiar num Deus que me diz que tem pensamento de paz ao meu respeito, para me dar o que eu espero, o fim que eu espero? Então, a gente precisa crer no que está na palavra. A gente precisa crer no que está escrito na Bíblia. E lá, seguindo aí nos versículos 12, está escrito, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele me garante que ele está me ouvindo. Então, não é no meu tempo, não é do meu jeito. É do jeito dele, no tempo dele. Ele me garante que ele tem pensamentos de paz para mim. Ele me garante que ele está me ouvindo. Né? E aqui no 13, e buscai-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Não tem como eu falar, eu estou buscando a Deus, mas ainda fazendo as coisas do meu jeito, ainda vivendo as propostas que o mundo me dá. Eu só vou conseguir ser reconstruída quando eu permitir viver isso aqui. E é fascinante pensar que ele pensa e faz o melhor para nós. Porque ele é o único que pode todas as coisas. Né? Então, a gente foi criada à imagem e semelhança do Pai. Como que a gente vai dizer, eu não gosto de mim? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu busco a Deus, eu faço campanha, eu estou na igreja, mas só que eu não sei o amor que Deus tem por mim. Porque eu não acredito. Eu me vejo de um jeito e quero acreditar que eu amo a Deus. Só que a gente consegue, é o que ele fala no mandamento, né? Amar o próximo. Então, se a gente não amar a gente não vai conseguir amar ele, não. Como a gente não se enxerga se a gente é a imagem e semelhança dele? A gente só vai conseguir amar a Deus quando a gente conseguir saber quem a gente é. Aceitar a nossa identidade, que é ser filhas amadas de Deus. Nós somos planejadas dentro do ventre da nossa mãe. Eu vi que teve uma pergunta aí de alguém perguntando sobre o tempo que eu fiquei no deserto. Eu considero que eu fiquei 11 meses no deserto. Hoje eu estou reconstruída. Eu fiquei 11 meses no deserto, mas tem 2 anos e 4 meses que eu vivo o processo, porque o processo ele é diário. Eu vejo que é um processo que ele não acaba. Porque se eu parar de ser melhor do que eu fui ontem, eu vou continuar sendo a Tainara de ontem. Então, eu busco todo dia ser uma nova Tainara, melhor do que eu fui ontem. Então, esse processo ele não acaba. E eu não sei esse processo que eu vivo hoje até quando Deus vai querer que eu viva ele. Mas eu estou pronta para viver os planos que Deus tem para minha vida. E hoje eu me sinto reconstruída. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu não preciso uma dependência de alguém, porque eu sou inteira. Eu sou inteira na presença dele para fazer o que eu quero, seja para fazer um passeio, seja para sair de casa. Eu não preciso de ter uma pessoa para me completar. Eu sou inteira. Eu sou inteira em Deus. E quando eu me sinto inteira, eu estou dizendo que eu estou curada. Eu estou curada das minhas feridas, das feridas que veio da infância, das feridas no decorrer da vida. Não, meu casamento ele não foi restaurado. Hoje eu vivo um processo de reconstrução pessoal. Eu fui reconstruída na presença de Deus. Deus, ele restaura pessoas. E eu fui uma pessoa restaurada porque eu permiti Deus me restaurar. Deus me restaurou numa pessoa que eu jamais imaginei ser. E que eu digo o seguinte, vale a pena. Vale a pena permitir ele te restaurar. A gente tirar as outras coisas do foco para que ele faça a gente novas criaturas. Ele quer nos fazer novos. A gente só vai ser uma nova criatura se a gente permitir ele nos fazer novos. E ele quer restaurar pessoas, só que a gente tem que permitir. Deus, ele é tão singelo que se eu não permitir, ele não entra. Ele é tão gentil que se eu não falar, Senhor, eu confio em ti, vem fazer parte da minha vida, ele não vem. Satanás, não. Ele lança e sai
avassalaçando tudo. É só a gente colocar, alimentar o pensamento que ele acaba com tudo. Ele estraga tudo. Agora, Deus não, ele é singelo. Se você não pedir, Senhor, vem. Senhor, eu quero te amar mais, eu quero estar na tua dependência, eu quero ser capacitada pelo Senhor. Ele não vai vir, não vai fazer. Ele tem planos para minha vida. Sempre teve. Só que em momento algum, ele falou, Tainara, é do meu jeito. Não. Ele me permitiu falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como o Senhor quer usar. E assim, hoje eu chego a pessoas que eu jamais imaginei chegar, falo com pessoas de todo canto, né? Semana passada mesmo eu fiz uma live com a Mafalda, que é da Inglaterra, ela é de Portugal. Então, assim, Deus vai unindo o propósito, a gente vai chegando a lugares jamais imaginados por ele, porque sem ele eu não sou nada, eu não chego em lugar nenhum. Eu sou apenas uma pessoa que mora no interior de Minas e pronto. Mas quando Deus vai fazendo, ele faz a gente viver coisas extraordinárias. A gente vive o sobrenatural de Deus todo dia, quando a gente está na dependência. Será que é o meu áudio que está dando retorno? Não, aqui não. Para mim, não. Ah, parece que parou. Então, quando ele me diz, aqui em Jeremias, né? Que eu tenho pensamentos de paz. Que quando eu invoco, ele me ouve. E que quando eu buscar, eu vou achar, quando eu buscar com todo o meu coração. Então, quer dizer, isso é possível para todo mundo. A gente só tem que decidir. A gente só tem que permitir ele fazer. E ele quer fazer como ele fez na minha, ele quer fazer na vida dos outros. Como a gente permite não sendo a gente todo dia. Porque todo dia a gente tem vontades. Só que a gente decide fazer a vontade dele. Quando alguma coisa te confronta, como você reage? Na raiva, na hora, na emoção, você está fazendo do seu jeito. Mas quando você fala, peraí, desse jeito eu vou agradar a Deus? Desse jeito eu vou fazer conforme ele quer? E aí você decide, você permite, Senhor, como que eu iria te agradar aqui? Você agrada a Deus perdoando, amando o próximo, fazendo pelo próximo. E aí é uma luta diária com a gente mesmo. Porque a gente começa a se esvaziar para ser cheia da presença dele. É você se esvaziar das suas vontades, dos seus egos, né? Porque muitas das vezes é mais o ego da gente que grita do que tudo. E você fala, não, tem que ser feito justiça, eu quero fazer justiça. Não, você não vai fazer justiça com suas próprias mãos. A justiça vem dele. Porque você sabe que ele tudo controla, que ele tem todo o poder de todas as coisas. Então, a gente permite, deixando ele fazer na nossa vida, ele conduzir. E aí ele faz o quê? Ele traz paz. Tudo que vem de Deus traz paz. E quando a gente faz conforme agrada a ele, a gente sente paz. Então, vamos supor que você vive uma situação de confronto. Como que você reage? Aí, quando você busca pelos frutos do Espírito Santo, que fala da mansidão, do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você não fazer na força do ódio. É você não fazer na emoção, no momento que a emoção está aflorada. E é você pensar, refletir e fazer com calma. Você faz com paz. Porque paz vem de Deus. Quando as coisas não te trazem paz, é porque não é da vontade de Deus. Então, senta, respira fundo e fala, Senhor, eu não estou compreendendo. Por que eu estou vivendo isso aqui? Como que o Senhor quer que eu faça? E ele vai te conduzindo. Ele nos conduz de uma forma tão maravilhosa que quando passa, você fala, realmente, o Senhor fez. Porque se fosse do meu jeito, eu tinha feito diferente. Eu tinha falado, eu tinha retrucado, eu tinha brigado, eu tinha barraqueado. A nossa carne grita por essas coisas. E quando a gente decide não deixar a nossa carne falar mais alto, a gente começa a permitir com que Deus entre em ação, com que o Espírito Santo venha dentro de nós e nos governe, nos direcione a cada dia. Eu acho que passou uma pergunta que estava logo depois daquela perguntando o tempo do meu deserto. Eu acho que tinha mais uma pergunta também que eu não consegui ler, porque ela era maior. Depois, se puder voltar ela aí para a gente estar respondendo. Então, é isso. É você permitir com que o Espírito Santo venha governar a sua vida, com que você venha fazer o que agrada a Deus. Porque quando você é confrontado, quem está te confrontando já espera uma reação de você. E a decisão é sua de fazer o que a pessoa espera, o que Satanás está esperando de você, o que agrada a ele ou o que agrada a Deus. E quando a gente decide fazer o que agrada a Deus, a gente surpreende o outro que estava esperando outra reação da gente, a gente surpreende a nós mesmos. E aí a gente vai vendo
quão a gente pode ser inteiro na presença de Deus, o quanto a gente pode ter domínio próprio diante das situações. E a gente não passa a não fazer mais nada na emoção. A gente vai tendo um controle, um equilíbrio para permitir Deus fazer através de nós. Então, é assim que as coisas vão sendo conduzidas na presença de Deus, né? A gente precisa enxergar, a gente precisa nos enxergar, ver aonde cabem mudanças em nós. Então, como você tem se enxergado? E onde cabem mudanças em você? Se você percebe essas mudanças, comece a mudar. Se você não percebe, pede a Deus, Senhor, me mostre onde eu preciso mudar, porque Ele vai mostrando, Ele começa a te incomodar para que você perceba aonde você precisa mudar. Ele vai te conduzindo. Então, nos amar, nos aceitar, confiar em si mesmo, quebrar as crenças, é a gente começar a construir o nosso amor próprio, a nossa autoconfiança, porque a gente começa a fazer o que agrada aos olhos de Deus e agrada a nós, porque a gente começa a se descobrir uma nova pessoa, uma pessoa que é capaz, uma pessoa que pode, uma pessoa que é forte, que não é aquilo que falam de você, ou aquilo que você foi, ou que te disseram quando você era nova. Você começa a ver que você é uma filha amada e que Ele quer fazer muito através de você e com você. Ele não faz só através de você, mas Ele faz com você. E a gente só vive isso se a gente permitir. Se a gente não permitir, Ele não vai fazer. Ele é sutil, Ele é gentil. Então, a gente precisa estar numa dor. Às vezes é preciso a gente viver a dor para a gente conseguir buscar Ele. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço isso, eu não suporto isso. Nenhum de nós suportamos. Ou melhor, a gente suporta. Porque Ele dá a cruz conforme a gente consegue carregar. Ele não dá uma cruz para mim que eu não conseguiria carregar. Ele não vai dar uma cruz para a Adriana que ela não consegue carregar. Ele não vai dar uma cruz para a Duda que ela não consegue carregar. Ele vai nos dar uma cruz de acordo com a nossa medida, com o que a gente suporta. E Ele usa essa dor justamente para que a gente se volte para Ele. Para que a gente tire do pedestal o que a gente está colocando no pedestal. Então, muitas das vezes, a gente precisa tirar coisas materiais, pessoas, e colocar Deus no centro das nossas vidas. A gente só vai ter uma vida abundante quando Ele estiver no centro, quando Ele estiver no controle de todas as coisas. E é assim que hoje eu estou. Hoje eu estou reconstruída, vivendo no centro da vontade dEle. Falar que devido a eu estar no centro da vontade dEle eu não tenho luta, eu estaria mentindo. Porque as lutas, elas não param. Satanás, ele quer que eu aceite as propostas do mundo. Ele não quer que eu fique na presença de Deus. Então, as guerras, elas não param. Só que por eu estar posicionada, sabendo quem eu sou, que eu sou uma filha amada, escolhida, a imagem e semelhança dele, eu decido a todo instante permanecer na presença dele, permanecer buscando por ele para viver o novo dele. Porque o novo dele é diário. Todo dia eu vivo algo novo dele. Se eu estiver atenta ao agir dele, sem parar de forma mirabolante, que eu veja o Espírito Santo, que eu ouço o Espírito Santo, eu começo a perceber ele nos detalhes, nas coisas pequenas. A gente começa a ver o agir dele. E a gente vai se surpreendendo quando a gente começa a perceber esse relacionamento. Então, a gente, às vezes, perdemos coisas que priorizamos porque a gente precisa se enxergar. Às vezes, algumas coisas não são tiradas. A nossa saúde, pessoas, relacionamentos, coisas materiais. Mas é porque a gente precisa se enxergar. A gente precisa se priorizar. E se essas coisas não nos são tiradas, a gente permanece sendo o mesmo. Se eu não tivesse vivido o meu deserto, eu jamais seria hoje a Tainara que eu sou. Eu seria aquela mesma Tainara que vivia atrás de uma máscara, achando que ela era super poderosa, achando que ela era quem controlava tudo, achando que ela era uma pessoa muito boa. E, na verdade, ela não era. E olhar para mim e entender que eu não era boa foi tão difícil. Não é fácil. Mas a gente tem que ser verdadeira com a gente tem que ser honesto. A gente só consegue mudar se a gente decidir ser verdadeiro, se a gente decidir parar de procrastinar e decidir fazer, entrar em ação. Para que as coisas aconteçam, a gente tem que entrar em movimento. E em movimentos que agradam ao Senhor. Não é um movimento do meu jeito, do jeito que eu quero. É entrar no movimento que agrada a Deus. E uma vez que eu entro no movimento, eu vou permitindo Ele trabalhar em mim o que Ele quer trabalhar. Porque eu estou atenta ao agir dEle. Eu estou atenta ao que Ele está fazendo em mim. Então, a gente vai sendo reconstruído. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre como você se enxerga seria exatamente isso. É você olhar para você e saber quem você é. Da mesma forma que Deus me permitiu ser reconstruída e hoje saber viver com as minhas emoções, em equilíbrio, tendo um equilíbrio das minhas emoções, sendo mansa de coração, tendo o meu domínio próprio, Ele pode fazer com você.
Então, hoje, me olhar no espelho é algo que me traz uma satisfação muito grande, porque eu olho e falo, poxa vida, onde você está indo? Eu nunca imaginei que você ia caminhar nesses lugares. E aí eu fico surpresa, eu fico feliz por mim mesma, porque não são coisas materiais, são coisas para o reino, são coisas que a gente está fazendo para Deus, não é para mim, não é para Tainara. O dia que eu parar de servir a Ele, de estar na presença dEle, eu não serei mais nada. Eu serei só mais uma pessoa no meio do mundo, perdida. Então, eu preciso estar constantemente buscando, constantemente encorajando pessoas, porque quanto mais eu encorajo pessoas, mais eu me encorajo. Quanto mais eu lido com pessoas, mais eu me confronto, mais eu vou me descobrindo, mais eu vou descobrindo coisas que eu também preciso ser curada. Porque se eu falar, hoje eu estou reconstruída, fui curada de tudo, vou te dizer que é mentira. Porque outro dia mesmo eu descobri uma outra falha que eu tinha que ser curada. Então, a gente vai descobrindo coisas no dia a dia. É nesse processo de reconstrução, querendo estar na presença dele, fazendo a vontade dele, entregando tudo para o centro, colocando ele no centro de todas as coisas. Não no centro apenas de uma coisa e no outro eu faço do meu jeito. Não, ele controla todas as coisas. Ele sabe as minhas necessidades. Ele me supre, ele me consola e ele me sustenta diariamente. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque ele me sustentou, ele me consolou, ele me fortaleceu e ele me fez nova. Hoje eu não sou mais a mesma Tainara. Hoje eu sou uma nova Tainara. A Tainara Tupinambás, que as pessoas ouvem falar, as pessoas conhecem e falam, que é isso? É o Espírito Santo que está falando através de você. Deus veio confirmar isso através de você. E eu falo, uau, realmente foi ele, porque eu não conheço isso não. Realmente foi ele, porque eu não sei falar isso não. Então, Deus tem me levado a lugares e a pessoas. Ele tem feito em mim e através de mim. E é isso que eu quero continuar olhando para mim e vendo. Eu quero continuar enxergando essa Tainara que não está construindo só para ela. Essa Tainara que está levando para que todos possam ser reconstruídos. É o que eu peço a ele. Senhor, traga para mim pessoas com que eu posso cuidar, pessoas que eu posso levar para a tua presença, pessoas com que eu posso te apresentar, porque tem pessoas que estão longe. Tem pessoas que estão dentro de uma igreja, mas estão longe de Jesus, estão longe do Espírito Santo. São pessoas que não sabem buscar, não sabem ter um relacionamento. Tem um relacionamento dentro da igreja, mas quando elas saem porta fora, elas não têm relacionamento. Elas não são realmente. São pessoas que falam para machucar, são pessoas que querem ofender o outro, são pessoas que vê o outro no fundo do poço e faz questão de ir lá e afundar mais ainda. Então, a gente tem que buscar estar levando Jesus para as pessoas. A gente tem que apresentar esse mundo, né? Esse mundo espiritual, essa chave que nos permite entrar no reino e viver o que é dele, para ele. Se não for assim, não funciona. Se não for assim, não funciona. Se não for assim, a gente não vai ser próspero. E ser próspero não é ter dinheiro, é ter uma vida próspera, uma saúde próspera, tudo próspero. Uma vida emocional próspera, uma vida financeira próspera. E não é abundância que eu falo de dinheiro sobrando, de exibir alguma coisa, mas é estar tudo em equilíbrio, sendo sustentada por ele, sendo ali todo dia ele me sustentando, sabendo que ele não vai me deixar faltar nada, porque eu tenho um relacionamento com ele. E é isso que eu desejo para todo mundo, que todo mundo possa se enxergar, que todo mundo possa se olhar e falar, realmente, eu sou uma filha amada e eu não aceito menos que isso. Eu não vou aceitar o que o vizinho fala, o que a minha mãe fala, o que a ex-sogra falou, eu não vou aceitar o que as pessoas falam de mim, porque o que as pessoas falam diz mais sobre elas do que sobre você mesmo. Então, diante do deserto, decide, não é como você vai fazer, mas é como você se posiciona, né? Não é o que você vive, mas é como você se posiciona diante de cada circunstância. Então, decide se posicionar, decide olhar para o que vem te confrontando, para que você possa evoluir como pessoa, para que você possa se enxergar como uma mulher, como um homem incrível que existe dentro de você e às vezes você não sabe. Essa dor, ela vem para te confrontar. Ela vem para que você possa extrair de você a sua melhor versão, a pessoa completa, a pessoa inteira. E se não for através dessa dor, você não consegue fechar as feridas, superar os traumas. E a gente precisa dessa dor para que a gente possa ser confrontado e transformado na presença dele. Exatamente. E não poder, quando alguém te afligir, te oprimir, você vai ver, aquilo não me machuca mais. Exatamente. Não adianta, isso não me machuca, eu sou outra pessoa. Eu sou outra mulher, eu sou outro homem. Pode falar, isso não vai mais me afrontar. Exatamente. Não vai mais renascer ou reacender aquela mágoa que eu tive como pessoa na adolescência, ou como mulher, ou como mãe, como esposa. Não vai Exatamente. mais me afrontar. Pode falar. Porque muitas das vezes, quando a gente está
quando a gente está sendo construída, né? Que a gente está nesses confrontos e a pessoa que não consegue buscar isso, ela quer justamente tentar te afundar de novo. Então, ela tenta te lembrar de um erro, ela tenta te lembrar do que você foi no passado, para que você volte a ser, e não para que você continue tendo essa luz que está dentro de você. Para viver com aquele sentimento de culpa que te machucava, que exatamente te apunhalava e jogava na sua face. Exatamente. A partir do momento que você descobre Jesus, descobre Deus, aquilo não te machuca, não te afeta mais. Aquele sentimento de culpa, ele some, por mais que ele já tenha existido, né? É você olhar para trás e saber que você não é aquilo. Não é mais. Que passou. E você sabe quem você é. Borboleta saiu do casulo. Exatamente. É você saber que você não é mais. Você floresceu. A paz, amados. Boa noite. Paz, Dri. Paz, Tainara. É um prazer receber você aqui, né? No nosso quarto de guerra. O que eu queria perguntar para você é, vendo o seu testemunho, né? A sua transformação e tudo mais, né? A gente vê que é aquele condicionamento, né? Que a gente fala que eu não preciso estar com o meu casamento restaurado para sair do deserto, né? Esse hoje é o que eu sempre falo e hoje é o que eu prego, né? Amém. Mas como você mesmo disse, a gente passa por momentos ruins, né? Difíceis, né? Por mais que você foi transformada, moldada, você tem também seus momentos difíceis. Sim. Então, muitas pessoas perguntaram no meu privado para perguntar para você como que você lida com esses momentos hoje, né? Uma Tainara transformada. Como que você lida com esses... Porque você tem aqueles dias ruins, aqueles dias que você... Nossa, eu não vou falar que não tem, é mentira. Hoje, aqueles dias difíceis. Como que você lida com esses dias hoje? Porque com a sabedoria que você tem hoje, né? Mais sábia, curada, como é que você lida? Porque, né, quando a gente fala assim para as pessoas, olha, eu tô curada, não tô mais no deserto, o povo já acha que a gente é perfeito, né? Sim, sou perfeito. Não tem problema. Não tem problema. A gente não passa luta. Então aí eu queria saber como que você enfrenta esses momentos difíceis hoje, sendo essa Tainara curada, sendo essa Tainara hoje sábia, né, transformada e lapidada pelo Espírito Santo. Então, eu aprendi a ver tudo com os olhos espirituais. Tudo. Tudo que me acontece, eu falo, Satanás está me atacando. E eu vou fazer o quê? O que agrada a ele, o que ele me espera que eu faça, o que ele quer que eu faça. Ou eu vou comportar conforme agrada ao Senhor. Então, quando eu me vejo, talvez, mal-humorada, oscilando, primeiro eu me policio. Eu falo, peraí, tem uma coisa errada. O que me tirou da minha paz? O que está me roubando a minha paz? O que aconteceu? O que alguém falou? E aí eu vejo que algo está me amolando e eu falo, Satanás quer me tirar da presença de Deus. Às vezes eu demoro para perceber aquilo, às vezes eu fico agitada por muito tempo. Só que eu me policio muito, eu aprendi a me policiar. Eu me vigio muito justamente para que eu não esteja fazendo o que o inimigo quer que eu faça. Porque eu sei que eu estando agitada, não é o que Deus agrada. Eu estando ansiosa, não é o que Deus agrada. Então, eu decidi aprender a me policiar. Eu me olho o tempo todo. Peraí, eu estou reclamando de quê? Eu não tenho do que reclamar. Satanás está querendo que eu comece a murmurar para as coisas ficarem difíceis. E aí eu começo, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu estou vivendo. Eu não sei por que eu estou vivendo isso aqui, não sei por que eu estou agitada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Me prepara, então, porque eu tenho que viver para que eu faça a tua vontade e não a minha. E aí eu comecei a aprender a ver tudo de forma espiritual. E nesse curso que eu fiz esse final de semana, falou sobre isso. Que a nossa vida, o jogo da vida, ele é 100% espiritual. E foi algo que eu vim praticando sem saber disso. Eu olho tudo de forma espiritual. Tudo. Qualquer ataque que eu entendo, eu falo, Satanás está querendo me tirar do prumo. Satanás, inclusive assim, antes de live, acontece muito, em dias de live, às vezes acontece, é os dias que mais acontece. E é onde eu falo, Deus vai usar. Porque quando os confrontos vêm, é que a gente mais vai ser usado. Então, eu tenho dias que eu não tô afim de gravar vídeo. Talvez Deus fale assim, grava essa mensagem, eu falo, hoje eu não tô afim, Deus. E aí depois passa o dia, eu falo, poxa vida, eu não tô fazendo o que Deus quer. Aí eu falo, peraí, deixa eu reagir. Então, eu me policio muito, eu não aceito ficar fazendo coisas que não agradam a Deus.
sabe? Eu não aceito ficar ansiosa por algo que eu não tenho controle. Eu não aceito ficar mal-humorada por algo que me aconteceu ou porque eu nem sei o que vai acontecer. Aí eu falo, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu vou ter que viver, mas o Senhor sabe. Esteja à frente. Aí eu busco louvores. Às vezes tem dias que a agitação é na mente, eu não consigo pegar a Bíblia e ler. Mas aí, às vezes é nessas horas que eu sou confrontada, que alguém manda uma palavra e fala, Tainara, me ajuda a compreender. Eu falo, meu Deus, não é possível, a pessoa não tem noção do que eu estou vivendo. Aí eu pego a palavra e Deus vai e fala, quando eu compartilho com a pessoa, ela fala, obrigada, era isso que eu precisava compreender. Eu falo, amém, sabe? Então eu aprendi as minhas válvulas de escape. Primeiro, me policiar. Hoje eu estou bem? Ok, é assim que eu quero ficar o dia todo. Mas algo aconteceu que eu comecei a ficar agitada, nervosa, saiu do meu controle. Peraí. Eu olho espiritualmente. Eu não olho nada mais com os meus olhos. Eu olho com uma fé sobrenatural. Fora da caixa, né? Fora da caixa. Amém. Fora da caixa. É uma outra rota. Glória a Deus. Amém. Porque se a gente deixar, a gente muda. as coisas externas nos param. A gente para de viver o processo. A gente para de buscar. A gente para de ser melhor que eu fui ontem. E aí eu paraliso na Tainara que eu fui ontem. Exatamente. Se eu não continuar me policiando, me vigiando e buscando ser melhor, a lidar com as minhas emoções, porque eu tenho emoções, por mais que eu estou hoje mais equilibrada, eu tenho emoções. Tem dias que umas tentam florar mais do que as outras. Mas se eu não me policiar, eu não vou viver isso. Eu vou deixar, vou paralisar. E aquilo vai me paralisar e me parar ali. Eu vou ser somente a Tainara que eu fui até ontem. Só que eu quero ser uma Tainara mais nova amanhã. Eu vou além. Eu quero aprender com o que eu vivi hoje. Para amanhã eu ser mais evoluída. Para amanhã eu fazer mais ainda a vontade de Deus. Para amanhã eu ser mais usada. Se eu não permitir eu viver essas experiências de guerra, amanhã eu vou ser usada como? É a mesma Tainara que guerreou somente até ontem. Exatamente. Tem mais, Amém. mais intimidade com o pai, né? Isso. Amém. E aqui uma pergunta para... Amém. Aqui uma pergunta para vocês duas. A irmã ainda perguntou para mim se você ainda estava no processo, né, de restauração, se você não tinha tido seu casamento restaurado. Eu disse que não. Ela me perguntou assim: eu estou há quase 2 anos no deserto e me sinto curada também. Não sinto que eu estou no deserto. Porém, eu sou uma pessoa muito carente e às vezes a carência me pega. Sei que o inimigo me usa contra isso. Como que a Adriana e a convidada, né, no caso você, Tainara, lidam, como a Adriana lidava com isso, né, no deserto dela, porque hoje ela não está mais, né? E como que você lida com isso, com a carência, se você passa por momentos de, poxa, eu queria um abraço do meu esposo, queria um beijo, queria estar com ele, né? E como que você lidou, Adriana, com isso no seu deserto? E como que você lida com isso, Tainara? E se você sente isso, né? Sim. Quer falar primeiro, Adriana? Pode ficar à vontade. Eu deixo você. Então, vamos lá. Hoje, se eu te disser que é algo que eu não sinto muito, talvez você vai ficar até surpresa. Mas eu aprendi que Deus me abraça o tempo todo, com cada cuidado dele. E aí eu parei, porque a carência nada mais é do que um sentimento que o inimigo usa para nos atrair. Então, se eu permitir, eu tô carente, muito rápido eu caio, porque propostas vão ter. Então, se eu permitir a minha carência falar mais alto, como medo, ansiedade, seja o que for, falar mais alto, eu vou fazer o que o mundo tem para me oferecer. E eu permito fazer o quê? Peraí, eu vou buscar Deus. Eu sinto falta do mesmo jeito, como todo mundo sente, de uma outra pessoa. Mas só que Deus vai suprindo aquilo. Eu começo a compreender que Ele me supre, e eu peço a Ele todos os dias. Senhor, me supre das minhas necessidades, me supre das minhas carências, porque Ele supre a gente. E hoje o que eu vivo é sobrenatural. Eu não sei te explicar. Eu não tenho essa carência. Eu não tenho, é por isso que eu digo, eu estou reconstruída. Porque a minha dependência é somente do Senhor. Eu não dependo de um homem. Eu não dependo de uma companhia. A minha maior companhia é Deus. Eu aprendi a ter um relacionamento tão íntimo com Deus que Ele me completa. E eu não tenho essa carência. Exatamente. Amém. Dessa mesma forma que você respondeu, né? Só que aí, automaticamente, como muitos conheceram o meu processo também de deserto, eu fiquei muito enferma nesse período, né? Foi onde deu meus primeiros passos, eu fiquei de muletas. Então, assim, automaticamente a carência vinha, assim. E eu me pegava muitas vezes até na cama,
falava assim, eu preciso do colo, pai, me dá colo hoje. Eu não consigo. E automaticamente realmente eu sentia a presença do pai, eu me sentia no colo do pai, e automaticamente eu fui matando isso pouco a pouco, fui tirando as arestas, fui trabalhando os meus medos, os meus receios, fui buscando e descobri a minha nova identidade, a minha identidade que estava adormecida, e logo depois comecei a fazer oração, jejum, muito jejum e oração, que até hoje virou um hábito na minha vida, né? Porque querendo ou não, eu vivo de jejum e oração, né? Então, Amém. assim, eu fui descobrindo isso em mim, eu fui acompanhando a minha identidade, fui descobrindo, e aquele sentimento de culpa já não estava mais comigo, por mais que aquilo não fosse apagar, porque querendo ou não, não tem como passar um leak paper, aquilo vai Sim, viver, de mas jeito nenhum. ele sempre vai te usar para afrontar, mas nada como você ter uma intimidade, depositar toda a confiança que você tem no Pai Celestial, em Jesus Cristo, para você continuar sendo moldado e andando, porque esse processo de carência a gente vai passar, seja no pós-deserto, seja no deserto, E todos ele nós também vem passamos para por moldar, carência. né? Vem para moldar, dar uma lição de casa todos os dias. Isso. Então, é um processo que a gente vai chegando passos a passos de Jesus, de Deus, né? Vai acompanhando isso com ele nessa caminhada, né, tá? Sim, porque a gente entende que uma vez que eu faço a minha vontade para matar a minha carência, o que vale a pena? Eu perder o que eu construí com Deus até aqui por conta de momentos de carência, de momentos ali que vão me dar, suprir minha carência e que logo em seguida o vazio volta novamente? Então, o que vale a pena? Eu resistir para que ele possa me suprir, para que ele possa me sustentar e eu permanecer fazendo a vontade dele, vendo o que ele tem sonhado para mim, ou eu vou abrir mão dele para suprir minha carência? E quantos minutos esse prazer de carência não vai valer a pena? Ou melhor, vai valer a pena, porque às vezes são coisas passageiras. O que o mundo tem para te oferecer, talvez é coisa de horas. E aí você vai atender suas carências, porque propostas vão ter. Satanás sabe as nossas fraquezas. Então, se você está carente, as propostas vêm. Elas vêm porque tem pessoas com quem eu converso e falo sobre isso. Então, elas vêm. Só que quando a gente começa a viver uma dependência de Deus, ele supre todas as nossas carências. É o que eu digo, a gente passa a ser inteira. A gente está na contramão do mundo. Se a gente fala o que a gente está vivendo, mas peraí, você não está normal. Eu sei que eu estou muito normal, muito mais viva do que eu já tive, entendeu? Porque eu estou em obediência. O que ele vai fazer na minha vida é algo grandioso. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. Alguma pergunta, Duda? Olha, tem uma pergunta aqui na tela que a pessoa fala assim: eu estou separada há 2 meses, às vezes eu sinto falta e carência. Vivi um relacionamento abusivo. Olha para você ver como que Satanás tenta te prender nas pessoas, a dependência emocional que faz com a pessoa. O relacionamento ele era abusivo, mas você sente falta e você sente carência, ou melhor, a sua carne grita por aquilo, mesmo aquele relacionamento não sendo um relacionamento bom, te machucando. Você sente falta até do que é ruim. A gente acostuma até com o que é ruim. E Deus não nos fez para ser menos do que inteiras. E aí você precisa olhar para você, você que fez essa pergunta, o que eu te digo é, olhe para você, comece a depender de Deus, peça a Deus para te sustentar, para te consolar, para te suprir as suas necessidades. Ele sabe todas as suas necessidades, seja financeiras, emocionais, sexuais, seja qual for a sua necessidade. Ele conhece todas. Então, revela para ele, fala para ele, porque ele quer nos ouvir. Pede a ele, Senhor, me ajuda. Eu não quero sentir falta de algo que foi ruim para mim. Porque Deus, ele quer restaurar pessoas. Então, não que você não possa viver de novo com o seu marido, mas Deus vai restaurar. Vai restaurar você, vai restaurar ele. Porque do mesmo jeito que estava, você não merece. E aí, quando a gente começa a colocar a nossa confiança em Deus, a gente sabe que o que vem dele é muito maior, é muito melhor do que o que a gente está querendo, que a nossa carne está gritando. Que a nossa carne grita. É o que eu estou falando. Se a gente parar no processo, a Tainara antiga volta muito rápido. E eu perco tudo que eu construí em Deus até aqui. Então, a decisão é minha diariamente, de lutar contra mim todos os dias. Mais alguma pergunta, Duda? Duda? Então, estou silenciada. A internet dela está falhando.
Mas e sobre essa carência aí, realmente, né, Thay? Porque querendo ou não, muitos têm a carência emocional. E A automaticamente dependência elas emocional no ficam outro, mais né? é, A nossa dependência de achar que a gente elas só permitem pode se ser inteiro e machucar. feliz quando está com alguém é muito grande. Até a gente conseguir construir essa identidade em Deus e saber que nele a gente pode ser inteiro, não é de um dia para a noite. É um preço que a gente decide pagar. É um preço que a gente decide pagar para estar na presença dele e se reconstruindo a cada dia. É um pouquinho de cada vez. Porque não é fácil. A gente oscila do mesmo Não, jeito, mesmo quando a gente realmente está totalmente mais dependente emocional. A gente oscila. exatamente, porque às vezes as pessoas veem a gente hoje onde a gente está, na posição que a gente está, não é nem onde eu estou, porque eu não estou em lugar nenhum diferente de ninguém. Só que eu falo na posição com que eu estou e acha que eu não vivi o que eles vivem. Acha que a gente não passou as dores, porque eu já estou bem, então eu não passei aquela dor. Eu não tive que perdoar. Eu não tive que me consertar, eu não tive que transformar. As pessoas acham que a gente não viveu. Só que a gente viveu todo esse processo. Só que chega num tempo que Deus é o centro. Deus supre tudo. Ele me garantiu que se eu escolhesse as coisas do reino, as demais coisas ele me acrescenta. E ele é fiel para cumprir. Ele cumpre. E vale a pena a gente pagar esse preço para ser reconstruída. Tem mais uma pergunta na tela. Algumas pessoas pensam que só porque não está mais carente, não gosta mais, não sente nada. Pode explicar um pouco a diferença? Eu já falei vários contextos sobre o amor, né? Quando a gente entra no deserto, eu vejo dessa forma. Eu não sei você, tá? E você pode falar depois. A gente tem aquele amor, aquela dependência emocional, mas quando a gente entra no deserto, a gente realmente descobre realmente o que a gente não amava aquela pessoa. A gente só descobre que realmente o amor de um homem e uma mulher é depois que a gente entra no deserto, quando a gente aprende a se amar e A colocar se Deus amar. no centro de todas as coisas. Exatamente, Quando porque a Deus está no gente centro acha das que ama coisas, o a gente outro. realmente descobre o amor pelo outro. E é uma coisa também que eu Exatamente. ouvi muito, tipo assim, como que você vai dar um amor em excelência por alguém se você não tem um amor em excelência por você? Se você não se ama, você não sabe amar o outro. Você acha que sabe. Você se esforça, se esforça, se esforça, mas você não consegue amar por inteiro. Porque você não consegue se amar. Então, se você não consegue se amar, é aquilo que eu falei no começo. Se você fala que você não se ama, como que você fala que você ama a Deus? Se você é a imagem e semelhança dele. E se a gente não se ama, a gente não consegue dar e nem receber um amor em excelência. Exatamente. Marilza, eu estive no deserto, eu considero que eu estive no deserto por 11 meses. Hoje eu vivo um processo, já tem 2 anos e alguns meses, que eu não sei exatamente. Você ficou quanto tempo, Drita? Não sei se a pergunta é para mim ou para você. É para você. Você está no deserto há quanto tempo? É para você. Ah, então é e tem isso. uma outra pergunta aqui. Você ainda ora pelo seu esposo? Acho que pulou. Eu oro por ele, porque ele é pai do meu filho. E ele é uma pessoa que comigo, no meu entendimento da Bíblia, nós somos uma só carne. Então eu oro sim pela salvação dele, para que Deus tire as escamas da vida dele e guarde a vida dele. Justamente. Mas eu estou pronta para viver... é um presente que a gente está dando. Isso, eu estou abençoando, né, a vida do outro. E eu decidi viver os planos que Deus tem para minha vida. Eu não sei que planos Deus tem, mas eu confio porque eu sei que são maiores e melhores que os meus. E eu estou pronta para viver o que ele tem preparado para mim, sonhado para mim. Eu sempre Mais falo, alguma né, pergunta? que a oração é um presente. Exatamente. Não, até agora está tudo ok. Obrigada. Ela agradeceu por você ter respondido. De nada. A Saad chegou e disse a paz e irmãos. Como a gente tem se enxergado, é um tema bem bacana, que a gente pode estar utilizando ele até depois também no Meet, né? Você vai estar com a gente também no Meet, né? No final de semana. Sim. Vai ser bênção, porque eles vão te fazer perguntas sem precisar do chat para a gente ler, porque eles perguntam, hein? Entendi. É porque, na verdade, as pessoas perguntam... Parece mesmo, eu também estava pensando nisso. Gente, aqui meu celular está uma Parece benção. a Glória Pires.
Então, vocês não silenciam, não, porque se silenciar eu na live, eu não consigo voltar a falar, sabe? Eu tenho que sair e voltar de novo, porque esse celular é da minha filha, então tá uma benção. Mas eu posso fazer mais algumas perguntas, Claro. Dri? Pode fazer. Pode. É que tá dando microfonia. É porque eu acho que a minha TV tá ligada aqui no fundo. Mas eu acho que se silenciar eu não consigo voltar, sabe? Porque esse celular tá uma benção, gente. Mas tá dando muita microfonia? Tá. Só na hora que eu falo Faz que eu assim, consigo quando você ver. terminar de perguntar, Agora tá tranquilo. Você muta. Tá tranquilo. Tá. Não, faz assim, Gisele, você tá aí? A Gisele deve estar aí. Assim que eu terminar de perguntar, você muta eu, Gisele. E assim que ela terminar de responder, você desmuta eu, porque eu não consigo fazer esse processo, tá? Eu tenho que entrar e ficar do jeito que eu tô. Mas, enfim, então, eu não sei o que você estava falando, porque eu tive que sair, mas baseado no que foi falado, né, sobre esse aspecto de carência, eu gostaria de saber, Tainara, esse processo seu, né? Você ainda diz, eu estou ainda no processo. Você acha que enquanto nós estamos no processo, né, que não houve a restauração ainda, Deus ele tem coisas a nos transformar? Ou você acha que uma pessoa que ela está no processo, já que ela já saiu do deserto, ela já está transformada apenas esperando o milagre? Não, na verdade, o que eu compreendo é assim: eu estou restaurada. A minha restauração ela não depende de milagre. Eu estou restaurada, quer dizer, isso para mim já é um milagre, né? Eu sou um milagre. Então, a restauração, eu não sei o que Deus tem planejado para mim. Eu creio na restauração, mas Deus tem planos. Então, eu acho que o processo, independente de restauração, ele precisa permanecer. Porque se eu não viver em processo diariamente de transformação, de buscar o meu relacionamento com Deus, de estar sempre me policiando, é o que eu falei, eu volto a ser a velha Tainara muito rápido. Então, eu acho que esse processo que inicia, ele não acaba mais. Independente de... Eu tenho que ser restaurada, para que eu possa, então, me descansar em Deus, viver o que Deus tem sonhado para mim, o que Deus está planejando para a minha vida, e viver o que é da vontade dele. Essa é a minha decisão, viver o que é da vontade dele, independente de qualquer outra restauração. É eu saber quem eu sou, eu ser restaurada. Porque eu saber quem eu sou na presença de Deus, eu não preciso das demais coisas. As demais coisas me são acrescentadas, porque ele tem sonhado para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Dri, tem uma pergunta para você agora. Meu marido voltou para casa, porém, ele disse que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Queria perguntar para a Adriana, que também está nesse processo, o que fazer além de orar? Você acha que eu tenho que chegar e conversar com ele e dizer para ele que nós devemos estar em comunhão com Deus, buscar um terapeuta? Ou você acha que eu tenho que ficar no silêncio? Ela fala que tem que ficar quieta, somente orando, esperando Deus operar. Depende muito de quanto tempo que ela está no pós-deserto para ela pegar esse posicionamento. Porque, querendo ou não, quando eles voltam, eles não voltam totalmente libertos, né? Automaticamente tem um processo aí para lidar, porque, querendo ou não, a gente já está na caminhada, já está buscando. Deus nos acolheu para esse posicionamento. Então, a partir do tempo de deserto, que ela vai ver aonde vai poder perguntar. Então, eu sempre falo pausadamente em buscar em oração, em jejum, e quando ele tiver um tempo maior, sentar, vamos bater um papo, vamos conversar, vai no lugar que sempre teve vontade de ir, seja aberto e automaticamente, mas se é uma pessoa que não é cristão, se ele não for cristão, eu prefiro que não fale por enquanto, porque querendo ou não, a primeira coisa que eles repudiam é a igreja, eles não querem saber de igreja de jeito nenhum. Então, automaticamente vai ser uma fase que você vai colocar ele automaticamente e você no deserto, e isso não é bacana. Então, primeiro busca, se ele for uma pessoa que já foi cristão e é cristão, ainda está tirando as arestas, procura um apoio, mas totalmente dentro da igreja, terapia de casal, um psicólogo dentro da igreja de casal, porque querendo ou não, aonde você congrega. Eu não sou muito de ficar falando para buscar pias fora, em psicólogos de comunidade, UBS, hospitais, porque querendo ou não, eles têm uma outra pegada, uma outra noção das coisas, porque querendo ou não, para eles se separa, tá bom, é livramento, arruma outro, você é jovem e bonito. E dentro da igreja que você tá te acompanhando, automaticamente eles vão falar assim, não,
vamos conversar, o que está acontecendo, vamos orar, vamos fazer um curso para casais, um acampamento, um alojamento de casais, tira uma férias vocês por uma semana, deixa o filho com a tia, ou com a mãe, ou com a sogra, né? Mas, primeiramente, eu não falo automaticamente para já, eu quero ir para a igreja, você vai para a igreja, acabou. Não força. Não força, porque eu atendo muitos pós-desertos. E só para acrescentar, né? Eu não faço ideia do pós-deserto, mas eu acho que nessa hora o posicionamento conta muito, né, Dri? Você tem que se posicionar. O que está em você tem que começar a constranger a ele para que ele queira o que está em você. Se você começar a impor muita coisa, muita religião, a pessoa pode se afastar, pode não querer, pode rejeitar aquilo ali. Então, eu acho que quando você começa a ser a Bíblia que ele vai ler, ele começa a querer buscar por aquilo ali. Eu creio que seja dessa forma. A gente tem que manter o posicionamento e não deixar a dependência emocional falar mais alto e querer fazer do nosso jeito. Eu acho que o posicionamento conta muito. Porque, querendo ou não, a gente acaba se tornando um auxiliar de Deus. A gente fez a faculdade, fez a pós, fez a escola, fez a universidade, o TCC, passamos de ano, restaurou. Agora a gente vai aplicar o que a gente viveu, mas com aquela pessoa que está voltando, né? Exatamente. Ele vai ver outras formas. Nossa, ela mudou mesmo. Tem coisas que ela não mudou, mas ela está mudando. Mas, olha, essa aqui ela já não grita mais, já não fala os palavrões, ela não bate nas crianças. Ela está fazendo outro tipo de comida, ela não está mais vivendo presa na casa da mãe, porque muitos desertos é por causa que vive muito na mãe, né? Ela está tirando tempo para mim. Ela me chamou para assistir um filme. Ela não fazia isso quando a gente estava junto lá atrás, né? Mostrar as mudanças que a gente... As mudanças, a transformação. Exatamente. Muito bom. Amém. E para vocês duas, agora uma pergunta. Uma moça falou comigo assim, Duda, há alguns meses eu não oro mais pela restauração do meu casamento. Somente oro pela libertação do meu esposo. Está errado? O que vocês acham? Eu acredito que não esteja errado. Eu acho que o foco principal é a restauração dela. Ela só vai conseguir restaurar o resto se ela estiver pronta. Porque quando as pessoas ficam muito focadas na restauração de um casamento, elas não vivem a sua restauração. São muitas pessoas que vivem rodando em círculo, porque fica focada naquilo, aquilo não está acontecendo, o tempo está passando, e elas não conseguem viver, elas vivem em função daquilo, vivem em função da restauração. E quando a gente passa a viver a restauração que é nossa, a gente começa, então, a viver o novo, a viver diante do processo. A gente não fica parado esperando que algo aconteça. A gente está vivendo, a gente está construindo uma nova história, a gente está seguindo com a nossa história. Adri, quer acrescentar, Adri? Eu concordo com você. Não é? Concordo com tudo. É o meu pensamento. É, porque eu acho que quando a pessoa ela fica muito presa a uma restauração, ela cansa, ela desanima, porque ela não vê o que ela quer acontecer. E ela está em Deus somente buscando a restauração. Ela não aprende a ter um relacionamento com Deus. Ela não é tratada, ela não é transformada. Ela não está ali dia a dia buscando se fortalecer cada vez mais em Deus. E aí, como que a gente não sabe quem a gente é e vai viver uma restauração? Como que você, não sendo transformada, você vai viver uma restauração? Com certeza vai continuar diante da restauração a mesma mulher que foi. Não vai ser sábia. Não vai estar preparada para aquilo. É o que a Adriana falou. O pós-deserto, né? A pessoa fez a faculdade, fez o TCC, foi aprovada para agora ser uma auxiliar de Deus. Porque Deus trata cada um no seu tempo. Sim, amém. Glória a Deus. Mais uma pergunta aqui. Eu e meu esposo estamos nos aproximando aos poucos. Ele me leva para sair, vamos aos lugares, mas eu não sinto que ele quer voltar. Apenas que estar se aproximando pelos nossos filhos, pela nossa convivência, porque ele tem outra mulher. Vocês, né? No caso, ela perguntou para vocês duas. Vocês acham que eu devo falar com ele sutilmente ou dar a entender que eu estou pronta para a volta, ou devo somente orar e pedir para Deus tocar nele? Posso estar enganada, tá? Eu falo que são situações que eu não vivi. Eu não posso dizer que eu vivi, fiz assim, deu certo. Mas eu acho o seguinte, se ele ainda está com uma outra pessoa, ele não se arrependeu. Ele não está pronto para viver o novo. Então, não adianta você falar para ele que você está pronta. Porque você está pronta, ou melhor, talvez você esteja achando que você está pronta.
Porque talvez por você estar se colocando na posição de sair com ele, estar com ele, talvez você está só alimentando uma carência. Então, você tem que ser verdadeira com você. Olhar para você e falar, peraí, realmente eu estou tentando reconstruir? Porque eu vejo que nessa situação, onde ele ainda está com a outra, ela sozinha está tentando reconstruir algo que ele não está tentando reconstruir. Para ele está cômodo. Então, ela precisa ser verdadeira com ela. E ver se ela realmente não precisa de um posicionamento, para que aí sim ele veja a mudança nela e fala, peraí, eu vou perder. Eu não quero perder essa pessoa incrível que ela está se tornando. Então, assim, claro que cada caso é um caso, né? E eu até acho que nessa questão da pessoa ainda estar com a outra, você tem que estar pronta para não se machucar mais, porque talvez você se envolve e no que a pessoa vai embora, você fica pior do que quando ele chegou. Então, eu acho que tudo isso, cada caso é um caso. Só que eu imagino ser muito difícil. Você está com uma pessoa sabendo que ele não está inteiro para você. E aí, no caso dela conversar com ele, ela vai conversar com ele tentando mostrar para ele o que ela acha que ela mudou. Mas ele ainda não viu uma transformação nela ao ponto de ter medo de perder ela. É assim que eu entendo, com base somente nessa pergunta, né? Eu estou respondendo só uma pergunta, não conheço o contexto, não conheço a pessoa, não conheço a história. A gente tem que conhecer para estar falando. Mas no que você me trouxe, a minha ideia é, ela está pronta, ela está achando que ela está pronta, mas ele ainda não está. Então, se ela for tentar uma conversa, ele ainda não quer, porque não houve arrependimento. Porque se tivesse acontecido o arrependimento, ele não estava com a outra. Amém. Entendeu? Eu acredito que para ele só está cômodo. Sim. Amém. Obrigada, Tainara. Teve uma irmã que falou assim, acompanha a Tainara pelo Instagram e vejo nela uma mulher muito empoderada e sábia. Gostaria de saber se nesse processo de cura ela já pensou ou já pediu para Deus que gostaria de ficar sozinha. Porque quando nós estamos autossuficientes, felizes e plenas, nós não queremos outra pessoa que não esteja no mesmo nível que nós. Então, na verdade, a pergunta dela foi, você já falou com Deus, ou já teve o desejo de permanecer só, de não querer mais, não quero meu casamento, estou ótima, estou plena, feliz, maravilhosa, e acho que eu consigo aí viver como Paulo, sozinha aí, só eu e Eu Deus. acho que eu consigo. Eu acho que na forma com que eu estou, eu consigo. Só que muitas das vezes eu falo com Deus, se for para me tirar da presença dele, que ele não deixa chegar para mim. Porque o relacionamento que eu tenho com ele, que eu tenho construído nele, eu não quero perder. Amém. Ela quis saber isso. Porque hoje em dia as pessoas confundem muito, né? Eu falo muito isso, empoderamento com ser sábia, né? Hoje em dia a mulher empoderada, ela pode tudo, né? E a gente confunde muito isso com a mulher sábia, né? Uhum. Sábia, ela é submissa. Mas você pode ser empoderada sabendo ser sábia. Eu acho que a gente tem que viver esse processo. A gente vive esse processo. Eu creio que a gente vive esse processo justamente para a gente ser esmaçagada, ver aonde a gente não foi sábia, se reconstruir, ser empoderada para saber o seu valor. E no momento, se isso é o plano do Senhor, se Deus vai fazer isso, a gente está pronta para viver isso, sabendo o nosso valor. Porque senão a gente volta a ser uma dependente emocional. Nem vou falar a palavra submissa, vou falar para uma pessoa que é dependente emocionalmente. Exatamente. Uma outra irmã, Manuela, por favor. Uma outra irmã, ela pergunta aqui. Gostaria de saber da Tainara se ela recebeu algum sinal de que teria que lutar pela restauração no começo do deserto. Ou não. Ela viu que era vontade de Deus e somente... Ou você recebeu alguma profecia, algum sinal, ou alguém falou, olha, esse casamento vai ser... Não. É algo que brota dentro do meu coração. Não é algo que eu falo assim, eu quero isso. É algo que não sai de mim. E eu vejo que é o Espírito Santo. Nesses 2 anos não teve nada, nenhuma profecia? Não, tanto quando as pessoas falam comigo assim, eu recebi uma profecia, Deus falou que ia fazer. Eu até falo assim, meu Deus, eu não recebi profecia, não. Mas a minha certeza é muito grande do que eu vou viver em Deus.
Amém, glória a Deus. E para finalizar, eu gostaria que você me falasse qual a diferença da Tainara de 2 anos e pouco atrás da Tainara de hoje. Né? A Tainara de hoje, ela é uma Tainara que ela sabe o seu valor, ela tem um relacionamento com Deus, porque ela vive uma dependência com Deus. A Tainara antiga, ela chegou a ser apresentada para Deus, mas ela não conheceu a Deus no seu profundo. Ela estava em Deus por um milagre, mas não em Deus para se relacionar com ele. Então, a Tainara antiga era uma pessoa que controlava, era uma pessoa que se achava autossuficiente, que era uma pessoa sempre de muita fé, mas fazia tudo do jeito dela. Na hora que o bicho pegava, ela sabia onde buscar força, porque ela tinha muita fé. Mas a Tainara de hoje, ela é uma pessoa que ela não busca a Deus pelo que ela quer. Ela busca a Deus por um relacionamento que ela aprendeu a ter em Deus. E porque ela crê que o que Deus tem para ela é muito maior do que eu mesma posso ter para mim. Amém, glória a Deus. É isso. Acabou. Era só essas perguntas mesmo. Que Amém. coisa não boa. sei se a Adriana vai poder voltar. Acho que ela está voltando. Mas voltei. Era sinal que estava ruim, mas estou de volta. Gostaria de agradecer você de antemão, né? Tanto eu que agradeço. Adri, cada pessoa que está aqui no quarto. A gente gostou muito dessa participação sua, foi uma bênção. E você que está aí na live, vem para o Meet com a gente no domingo. Você vai poder entrar ao vivo lá no Meet, fazer sua pergunta para a Tainara, né? Essa mulher guerreira, forte. Amém. Ela vai estar passando um pouquinho dela, né, no Meet. Domingo, às 2h da tarde. Estou já aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente. Se você puder orar pela gente agora no final da live, não sei se você permite, mas se a Adriana permitir, você fazer uma oração pela gente aí. Se você quiser me mutar, pode me mutar, gente, porque eu não consigo. Mas muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, viu? Tá com a gente. Vai ter live também no Instagram, a gente está agendando também para deixar salvo, para mostrar também o quarto pro pessoal do canal dela. E a gente está aí para somar, né, Thay? Para mostrar o que a gente aprendeu, como a gente está sendo moldada como mulheres e trazer mais pessoas também, como eu estava falando para você nos bastidores, a Ana Santana aqui, trazer um monte de mulheres com força e fibra. Vamos aí, sim, vamos reunir todo mundo. A mulherada toda, depois fazer uma live só com os meninos também, vamos que vamos. Sim, vamos sim. Conhecer nossa identidade e sair dessa dependência emocional também, que a gente já se encontrou e já estivemos presos, né? Isso mesmo. Casulo, então vamos tornar borboletas e transformar em grandes guerreiros de exército para Deus, né? Uma nova avivamento está chegando aí, né? Amém. Eu encerro, agradeço. Obrigada demais, meu amor, é um prazer essa simplicidade. Eu que agradeço, o prazer é meu. Quero mais e mais fazer live com você também, viu? Vamos sim, vamos sim. Pode chamar também, ser uma honra. Tá, joia, não dispenso, não. E eu que agradeço pela oportunidade, por estar entre vocês, né, desse quarto de guerra. Eu me sinto muito honrada por fazer parte de vocês, por ter essa oportunidade de estar aqui falando para mais um tanto de gente que talvez não me conhecia, não sabia quem era Tainara Tupinambás, nunca ouviu falar, mas é uma pessoa como vocês, que luta, que não desistiu, que persiste olhando para Deus, com foco no que Ele tem para a minha vida, como Ele tem também para a sua vida. Então, eu vou fazer uma oração para a gente estar finalizando, né? E, Senhor, eu entro na Tua presença para te agradecer por esse momento, te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por o Senhor ter me aproximado da Adriana, da Duda, para que essas meninas tenham chegado até a minha vida e eu a vida delas, como essas demais pessoas que estão conosco e eu não faço nem ideia de quem são, mas o Senhor conhece a cada uma. Senhor, o Senhor sabe cada coração que aqui se encontra, que o Senhor venha tocar em cada um, que a nossa palavra aqui hoje, Senhor, venha edificar vidas, venha transformar vidas, que esse nosso chamado, Senhor, venha ser fortalecido para continuar encorajando e levando pessoas a se reconstruírem na Tua presença, para levar pessoas a terem uma identidade firmada no Senhor, porque o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um. Então, Senhor, que ninguém venha sair daqui conforme entrou, que essas palavras possam entrar e transformar, para levar essa pessoa a viver o novo. Que o Senhor, meu Pai, venha dar um renovo a cada um, que eles possam ter uma fé sobrenatural, que possam crer e confiar plenamente nos Teus planos. E desde já, Senhor, eu te agradeço
por tudo que nós vivemos, por esse momento e por cada um que aqui está presente. Porque como eu pedi, Senhor, que as pessoas que aqui estivessem, elas viessem ouvir o Senhor a falar e não eu. E eu tenho certeza que quem falou foi o Senhor e não eu. E eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da Dri, pela vida da Duda e de tantas outras pessoas que estão fazendo esse trabalho para levar as pessoas para o teu reino. Porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E que todos possam crer nas tuas promessas. E não no homem, e não no mundo, e não nas propostas do mundo. Mas que todos venham querer, Senhor, deliciar nas tuas promessas que o Senhor deixou para nós nas tuas palavras. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que um renovo está acontecendo na vida de cada um. E eu te agradeço por cada uma dessas vidas, Senhor. Eu sou grata por tudo. Muito, muito mais ainda por essa oportunidade de estar aqui, orando por cada um. Então derrama, Senhor Jesus, toda sorte de bênção. Fortaleça, Senhor, encoraja cada um deles. Que o teu Santo Espírito venha fazer eles levantarem, eles dormirem em paz e levantarem, Senhor, cheios da tua presença, te sentindo, vendo o Senhor em cada detalhe. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficam todos em paz. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Muito. Família. Uhum.